Muito boas-vindas a mais um episódio do Pode Conectar com Elas. O que a gente está fazendo desse lado aqui, nós três? O que é isso? Que é isso? Isso que eu ia falar agora, é o frio, mas eu tô de camiseta, mas é o frio? Não, é porque hoje nós estamos com uma dupla incrível, uma dupla de 2. Uma dupla de 2/3, vocês vão entender por quê. Luiz Gomes e Ruth Gomes, muito obrigada pela presença de vocês. Prazer enorme. Estamos muito felizes. Boa noite. E por que eu falei dupla de 3? Porque tem a Isabela ali junto da Ruth. Carlinha, boa noite. Boa noite. Dani, boa noite. Boa noite. Dani, boa noite. Boa noite. Vamos fazer a descrição dos nossos convidados, obviamente. Luiz Gomes e Ruth Gomes são fundadores do Temperamentando, como maiores referências no Brasil sobre os 4 temperamentos. Luiz e Ruth dedicam-se a ensinar as pessoas a descobrir e lidar com seu temperamento de forma consciente e assertiva. Com mais de 12 mil alunos espalhados pelo mundo e 3 anos de experiência, se consolidaram como a maior página sobre os 4 temperamentos do Brasil, com mais de 500 mil de seguidores. E também o maior canal no YouTube. Incrível, incrível, parabéns. Como especialistas em temperamento, o objetivo desse casal é ensinar que nosso jeito de ser pode ser controlado e usado a nosso favor. Bem-vindo ao episódio com esses 2 incríveis temperamentando. É isso aí. Vamos conversar sobre. Bora lá. Esse episódio ele vai ser dividido primeira parte com o Luiz, depois com a Ruth. E no final, eles vêm juntos novamente para a gente fazer o encerramento. Luiz, conta para a nossa audiência, temperamentando, como tudo começou, por que começou, o que foi isso? Tem pouco tempo, mas com esses números expressivos, parece que já é uma eternidade. Sim, ele sempre fala que quem trabalha com marketing, né, com internet, parece que em um ano tem 10, né? Nossa, que é a luta, bem isso. Né? Mas a gente começou na época de pandemia, né? 2021, 2020 ali. 2020 começou já os processos, né? Os projetos, os pensamentos. Mas 2021 começamos, né? Depois vocês vão ver a Ruth. Mas ela é uma boa melancólica, tinha seus questionamentos, suas dúvidas, seus problemas emocionais, aquela coisa. E gostava muito de estudar sobre várias teorias, MBTI, DISC, temperamento, várias coisas de personalidade, né? Sobre várias coisas do mundo psicológico, desenvolvimento pessoal. A gente gostava muito disso também, né? E dentro disso, ela começou a estudar sobre temperamento. Achou no temperamento ali um refúgio, uma forma de possibilidade de se entender mais. E nessa de se entender mais, a gente começou a olhar e falar, poxa, por que não começar a ensinar temperamento também? Porque na época, uma coisa que a gente lembra que a gente tentava aprender, né, com o que tinha na internet, no YouTube, não encontrava muita coisa. Não encontrava um canal legal que tinha, encontrava poucos livros, encontrava poucas páginas no Instagram. Na época era cerca de 3, 4 páginas que a gente tinha. Isso assim, há 3 anos. Há 3 anos. É muito pouco tempo e muito tempo pro digital. Sim, né? sim. A gente fala, parece que passou muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente olha assim e fala, pô, mas tem 3 anos, já é uma criança, né, ainda. É um bebê. É um bebê, isso. E a gente fica muito feliz de tudo aquilo que a gente já conseguiu, quantas pessoas a gente conseguiu ajudar, aquilo que a gente conquistou, que a gente alcançou, né, ser uma referência no assunto. Mas dentro desse mundo de temperamento, a Ruth, principalmente, né, achou um refúgio, uma ideia de se entender. Eu, no começo, fui cético, não gosto de negócio de temperamento, não, esse negócio aí é esquisito, não sei, vai me limitar, vai me rotular. Como bom homem, né? Isso aí não é legal não e tal, mas dentro disso ela foi me apresentando melhor. A gente fala falando aqui de não bater a mão, eu acabei batendo, né? Mas, não tem problema não. É um corte não tendo corte. Tem 3 chances. Tem 3 chances, então tá bom. O terceiro a gente pede música, né? No Fantástico, é bem isso. Mas dentro disso, a Ruth ela começou a aprender sobre temperamento e começamos a ver que não tinha muita gente falando. Dentro disso, a gente começou a falar, por que não ensinar? A gente ensinar sobre isso. Já gostava muito de estudar sobre marketing digital, gostava muito de acompanhar o Wendel Carvalho, Paulo Vieira, entre vários outros, né, do ramo. E dentro disso a gente começou a falar, por que não ensinar? E começamos. Na época a gente começou nem como temperamentando, começamos como os 4 temperamentos só. Nome neutro. Básico.
Objetivo. Simples, básico, objetivo. Falou, vamos começar, só vamos começar. Ele só falou assim, só vamos começar, nada de perfeição. Uma boa melancólica esperava a perfeição nesse momento, mas eu falei, como bom colérico, não, vamos começar. Só vamos começar e depois vai dar certo. Me lembro que na época a gente comprou alguns livros de temperamento. Falei, toma esses livros aqui, estuda. Daqui a 2 meses tem que me dar lucro, isso aí. Tem que voltar de alguma forma. Rápido, é focado, né? Executor. Porque senão fica enrolando muito, né? Não, tem que dar uma resolução aí, vamos lá. Começamos a estudar, começamos no YouTube, no Instagram, começamos a gravar vídeos, chegava no trabalho, gravava um vídeo, botava e editava. A gente, hoje em dia, não faz tudo mais, mas na época a gente fazia tudo, editava, gravava, editava no Canva. Equipe? Duoquipe, né? Era isso, era a gente mesmo fazia tudo e ia embora. Dentro disso é muito bom que aprendemos muitas coisas, copy, edição de vídeo, filmagem, nós começamos. E dentro disso, assim, graças a Deus, a gente começou em pouco tempo, a gente começou a alcançar muitas pessoas. Pessoas começaram a ver aquele conteúdo, porque como a gente não via o conteúdo, a gente começou a falar, poxa, eu quero que exista uma página, um canal no YouTube que me ajude nesse ponto, a descobrir meu temperamento de forma simples, objetiva, sem enrolação, e que seja uma coisa para todo mundo. Onde minha avó vai conseguir chegar lá e vai ler aquilo tranquilo. Onde uma criança de 10 anos vai conseguir entender o temperamento dela de forma simples. E com essa filosofia, a gente começou a falar sobre temperamento de forma simples e objetiva para quem quisesse descobrir e se entender. Extremamente didático, né? Isso. A gente sempre procurou ser mais didático possível, nunca usar muitas palavras complexas, difíceis, ser sempre uma coisa Comunicação simples. clara e assertiva. Isso. Sempre fácil para que as pessoas pudessem se identificar rápido e simples, sem dificultar nada. Dentro disso, começamos a conseguir ali a alcançar muitas pessoas, muitos compartilhamentos, e dentro desses compartilhamentos, por ter essa visão de simples, começamos a alcançar muitas pessoas. Aquilo que era um assunto assim que muitas vezes era uma elite, era uma coisa mais difícil de se alcançar e de se entender, começou a ser uma coisa mais popular. Depois disso vieram centenas, talvez dezenas, centenas de páginas de temperamento que se inspiraram na gente e começaram a aquecer ali o movimento, né? E hoje em dia a gente encontra muitas pessoas que falam de temperamento, com milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores também. E eu fico muito feliz de poder ter inspirado essas pessoas também a começar de forma simples e objetiva aquilo que na época a gente não conseguia encontrar. A Ruth, né, dentro do temperamento, encontrou ali uma oportunidade de se entender, também virou nossa fonte de renda. Depois, a gente fica muito grato por isso, a gente já estudava marketing digital e dentro disso foi muito bom a gente poder ver isso, viver de fato no marketing digital, viver a internet ali, poder fazer, apesar de ter suas dificuldades, ter suas lutas. Sempre. Mas dentro disso a gente fica muito feliz, não só pela questão financeira, claro, mas por ter ajudado pessoas, sabe? A gente fica muito feliz quando a gente recebe uma mensagem lá no Instagram e fala, poxa, meu casamento estava horrível, agora ele está melhor porque eu consegui entender o temperamento do meu marido, o temperamento da minha esposa. Não sabia lidar com meu filho, agora eu consigo lidar com ele melhor porque eu entendi que ele não era simplesmente manhoso ou mal criado, ele só tinha um temperamento diferente do meu e tá tudo bem. Eu vou lá no direct escrever também. Entendi muito melhor meus filhos. Então, esse assunto de os temperamentos é um assunto novo ou isso já se fala há muitos anos atrás, muitos séculos atrás? Sim, então, essa é uma pergunta muito boa. Muitas pessoas pensam, né, que temperamento veio de agora, porque muitas páginas vieram, muitas pessoas vieram falando, acham que é uma coisa de 3, 4, 5 anos atrás, mas na verdade, temperamento mesmo foi relatado pela primeira vez por Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele que começou a pegar os temperamentos, entendeu o padrão de comportamento do ser humano, que eram 4, que são os 4 temperamentos, e dentro desse padrão de comportamento, ele começou a classificar as pessoas dentro dessa teoria que ele criou, que foi o fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. Na época, ele relacionava isso a fluido corporal. Foi a forma que ele tentou achar de ser explicável para a época. Então, ele colocou o sanguíneo, era relacionado ao sangue. O fleumático, a fleuma, que hoje em dia nós chamamos de muco, né? A bile amarela, que é o colérico, e a bile negra, que é o melancólico. Então, dentro disso, eles começaram a tentar entender, relacionado à medicina que eles tinham na época, por que existia esse comportamento. Com o passar do tempo, veio Galeno, também alguns anos depois, e isso Hipócrates, é legal citar, que foi 2.400 anos atrás, 400 anos antes de Cristo, que tem um relato de pergaminhos dele falando sobre temperamento. E depois veio Galeno, 400 anos depois, explicando melhor, falando, olha, na verdade não é fluido. Na verdade, existe algo a mais
mais relacionada à alma da pessoa, à mente da pessoa. A medicina começou a se evoluir, eles começaram a entender que não era simplesmente fluido. Hoje em dia a medicina moderna já viu que na verdade não é isso. Você não tem mais sangue porque você é sanguíneo. Sim. Mas que você, na verdade, existe um padrão de comportamento ligado ali à sua personalidade, ao seu jeito de ser, à sua alma, às suas emoções, né? Então, dentro disso, foi se evoluindo. E durante esses séculos, muitas pessoas escreveram um livro, geralmente muito relacionado também à igreja, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica estudou muito isso dentro os temperamentos, né? Mas não só nesse ramo da religião, mas muitos médicos estudaram. Muitas pessoas, assim, até relatos de alquimistas da época que estudavam isso. Então, a gente vê que temperamento passou nesses anos todos sendo uma ferramenta muito usada por várias pessoas, vários profissionais para se explicar o comportamento humano. Muitas coisas mudaram, muitas coisas foram atualizadas, muitas coisas foram modernizadas porque precisavam, mas continuou tendo o padrão desses 4 tipos de comportamento e hoje nós estamos aqui falando de temperamento de novo. Sobre isso. Verdade. Isso é interessante, o que você está falando, porque olha que dicotomia. Ao mesmo tempo, é tão profundo, desde Hipócrates, né? E, hoje em dia, você falou que há 3 anos não se tinha tanta proliferação didática e objetiva numa comunicação clara, que é o objetivo de vocês e que foi um excelente mote para vocês, né, levarem essa informação para o público e muitas pessoas ainda não sabem de fato o que é. Então, isso é muito... É uma dicotomia muito grande. E assim, eu já fiz terapia com psicólogo. Minha psicóloga nunca falou sobre isso, né? Então, nem todo mundo aborda esse tema ou tem um entendimento sobre o assunto que vai trazer isso, né? Sim. Quando você falou do MBTI, tem Enneagrama, tem várias ferramentas, né? O DISC, que é... Comportamento. Se você não conhece o DISC, analisa. Então, isso tudo corrobora com a questão dos temperamentos. Quando eu fiz uma mentoria, ela abordava todos. Então, eu tenho, até hoje, todos, quais são correlacionados uns com os outros, né? Em relação a temperamento. Carlinha vai fazer a sua pergunta, porque sem querer eu te interrompi. Não, tá tranquilo, pode continuar. Pode? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui é um bate-papo. Você falou dos 4 temperamentos. Eu sei que as pessoas de casa, provavelmente, quem não conhece ou quem conhece quer saber mais, elucida um pouquinho mais sobre cada um de uma forma um pouco mais abrangente. Essa parte a gente vai imergir com a Ruth, que já está aqui com a gente. Mas só para não ficar uma coisa muito vaga para quem está assistindo, por favor. Perfeito. Então, como eu estava falando, são 4 tipos. E nós dividimos ele, assim, categoricamente entre 2 extrovertidos e 2 introvertidos. Os 2 extrovertidos são o sanguíneo e o colérico. Esses temperamentos, vamos dizer, o sanguíneo, temperamento extrovertido, comunicativo, são pessoas muito voltadas às emoções, são pessoas que se estressam muito. Opa! Se estressam muito, mas em meia hora também já passou, voltou, e quando tá triste, tá muito triste também. São pessoas que têm uma emoção muito grande, falam muito, gostam muito de estar com pessoas. Por outro lado, temos o colérico, que também é extrovertido, são pessoas ágeis, assim como é o sanguíneo, são pessoas que também se comunicam bem, mas não que eles gostem totalmente de pessoas. Eles se comunicam bem, mas são pessoas que nós falamos que são como se fossem guerreiros. Eles veem a vida como se o mundo fosse um campo de batalha, vamos dizer assim. Então, eles são muito voltados para a ação, para a conquista, para realizar. Eles são pessoas que, quando eles têm um objetivo, eles se sentem realizados. Se um colérico levantar de manhã e falar, poxa, eu tô sem nada para fazer, eu tô sem objetivo, é como se o mundo não existisse. Não tem sentido para ele viver se não tiver um objetivo. E, por outro lado, temos os introvertidos. Fleumáticos e melancólicos. Melancólicos são muito parecidos com coléricos em alguns pontos. São pessoas que se estressam. A gente fala que o melancólico são pessoas calmamente estressadas. São pessoas que, por dentro, são muito estressadas, mas por fora, elas conseguem ter aquele ar um pouco mais, sabe, acumulativo. Eles vão acumulando até que eles explodem. São pessoas muito pensativas, muito analíticas. Eles são um reflexo daquela estátua, o pensador, sabe? O melancólico é aquela pessoa que tem que pensar antes de agir. Ele nunca vai agir sem pensar. Se ele tomou uma atitude porque ele já pensou muito naquilo. Então, o melancólico é uma pessoa muito analítica. O melancólico é o Batman da Liga da Justiça. Esse é o melancólico. Legal você fazer esse contraponto. Melancólico é aquela pessoa ali, analítica, tipo o Batman, que tinha um plano para destruir cada pessoa da Liga da Justiça, até para derrubar o Superman. Esse é o melancólico. Ele sempre tem um jeito de olhar, ele entende, analisa muito bem as pessoas. É introvertido, não gosta de falar com todo mundo, apesar de que se ele tiver bons amigos, ele vai falar muito. Parece
parece até um sanguíneo, mas com bons amigos e com o assunto que ele gosta. Fora isso, esquece. Por outro lado, temos o fleumático. Fleumáticos são pessoas que têm um ar de muita tranquilidade. Pessoas que têm um controle emocional absurdo e invejável. Para coléricos e sanguíneos, então, são assim, invejáveis. São aquelas pessoas que, quando ela tá triste, tu pergunta assim, pô, tu tá triste? Eu tô triste. A cara não mostra nada. Tá feliz? Tô feliz. Tá sempre muito estável. Por dentro, é um mar de emoções, mas por fora ela não consegue transparecer da forma que realmente está sentindo. A pessoa tá plena, né? Tá o tempo plena. todo. Elas são pessoas muito diplomáticas. São pessoas que, totalmente ao contrário do colérico, quando o colérico vê o mundo como uma guerra, ele vê o mundo como um lugar que ele tem que ter paz. Ele prefere ter paz do que ter razão. Os outros temperamentos nem sempre, mas o fleumático ele prefere ter paz do que ter razão. Pessoas calmas, tranquilas, pessoas que são muito habilidosas, pessoas que aprendem muito rápido, que se camuflam muito rápido, pessoas que chegam num trabalho novo, em pouco tempo ela já está conseguindo fazer aquilo que talvez para outro temperamento é difícil, porque o fleumático tem uma forma de observar, de absorver o ambiente assim absurdo. E são pessoas categoricamente calmas. São pessoas calmas. Por dentro, pode estar explodindo. Panela de pressão. Por fora, são né? pessoas Panela de pressão, né? Isso aí, aquela pessoa assim, por dentro tá uma pressão, mas por fora tu só escuta ele... Tss, acabou, tirou uma pressãozinha e segue em frente. E sabe o que eu acho cativante nesse temperamento? Eu já tive colaborador assim, e a pessoa... você vê a pessoa... tranquilo, assim, você acha que a pessoa não tem agilidade pro dia a dia, pras tarefas. E são pessoas rápidas, ágeis, que conseguem trabalhar, tipo, comigo, que sou virada no giraia, e a pessoa tá ali plena. E eu lá, arrancando os cabelos, sobe, desce a escada e fala, e a pessoa tá ali plena, sabe? Eu fico assim, é invejável. Sim, são pessoas assim que, dentro de empresa, então, é uma coisa absurda. O ambiente corporativo, isso tudo que você tá falando, é muito legal ter essa visão pro ambiente corporativo, não só para si mesmo, autoconhecimento, porque isso tudo, o pontapé inicial é o autoconhecimento, óbvio. Mas, para uma visão corporativa, um líder saber identificar os temperamentos de cada liderado. E saber unir, extrair o que é legal de um com o outro para tentar fazer uma junção. Aí é uma equipe de alta performance foda. Para contratar, até para saber contratar, né? Se você tentar motivar, por exemplo, o fleumático, da mesma forma que você motiva um colérico, esquece. Colérico aguenta pressão. Colérico, você bota um desafio pra ele, ele vai. Ele quer. O fleumático, não. O fleumático, se você botar pressão nele, ele vai quebrar. O fleumático precisa muito mais de constância, entendimento, explicar o motivo, pedir com prazo pra ele, porque se você fizer isso, ele vai fluir, talvez flua até melhor do que um colérico, talvez. Sim. Mas você precisa entender como tu vai lidar com ele. Isso vale para sanguíneo, para melancólico, dentro da empresa, se você lidar, grandes problemas que existem dentro de empresas, família, trabalho, qualquer lugar, é você tentar lidar com uma pessoa que é de um temperamento diferente, como se você fosse lidar com a outra, porque geralmente a gente lida com as pessoas do jeito que a gente lida com a gente, né? Eu, por exemplo, sou um colérico, bota pressão em mim, vambora. Quando mais pressão vem, melhor a gente faz. Mas para um fleumático, não. Para um fleumático, você precisa trabalhar ele com calma. Aí ele vai embora. E vocês falam para empresas? Sim, a gente gosta muito de falar para empresas também. A gente até falou do Wendel Carvalho, né, que foi uma influência nossa. A gente a gente é mentor, né, dentro do 5 Liberdades, onde a gente ensina justamente sobre isso, sobre os 4 temperamentos. Que pena que é agora, porque eu fiz há 5 anos. A gente ensina sobre os 4 temperamentos e também tem um módulo lá, né? Dentro desse módulo que a gente ensina, também fala para a empresa justamente sobre isso. Como é o fleumático no trabalho, como é o sanguíneo no trabalho, como é o colérico, como é o melancólico, o que eu devo esperar deles e o que eu não devo esperar deles. Quando a gente entende, como eu falei, né? Quando a gente consegue entender isso, facilita muito. É algo simples entender como o outro é. Só que quando isso entra na nossa cabeça, a gente... Nossa, muda totalmente. A gente gosta muito de falar sobre isso e falamos já. Pretendemos falar ainda mais porque a gente tem entendido cada vez mais como é importante dentro do ramo de trabalho. Falar sobre como são as pessoas, porque sem relacionamentos harmoniosos dentro das empresas, não existe lucro. Não existe. E, na verdade, não é o financeiro. A empresa hoje está batalhando mais para ter o entendimento quem contratar ou quem conviver, como você falou aí. Porque para a gente contratar hoje... Se a pessoa não tiver um conhecimento desse nível, você não consegue contratar. Você olha a pessoa como você é. E não tem como ser uma pessoa como a gente é. Por exemplo, eu estou aqui, resolvo isso, a Dani também está ali, resolve, a Flavi, mas aquela pessoa ela pode produzir de uma outra forma. Até melhor do que a gente. Sim. Mas, entendendo isso aqui,
Hoje, né, eu vou te falar, eu já passei por isso aqui, mas depois que eu conheci vocês, eu tenho acompanhado vocês, eu tenho até curtido lá muitas coisas. E eu tenho visto que está me ajudando até para eu contratar uma pessoa. Perceber isso, ter essa percepção. Extrair de uma pessoa o que ela tem de melhor pelo temperamento dela. Sim. E isso a maioria das pessoas não tem. Bem, eu nem tinha. Não pensava, eu colocava isso para mim. Isso está linkado diretamente com a inteligência emocional. Hoje eu já estou colocando isso na contratação. Porque senão como que vai ficar uma pessoa que está com vendas? Se ela, vamos dizer, ela é melancólica. Se não souber colocar do jeito correto. Não tem como. O melancólico ficar ali, né, e tal, não pode... Tu tem que falar algum jeito, ele já tem aquele jeito, ele já vê de uma outra forma. Você tem que ter um sanguíneo maduro. Não imaturo. Maduro. Né? Não, mas sério mesmo, o sanguíneo, ele é falante. Ele está ali na venda. Quando você vê essa questão, por exemplo, numa empresa, né? Aquela galera de vendas é um galinheiro. É um galinheiro. Eu sei porque eu trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica, eu tinha que vender. E minha veia comercial é acirrada e eu fui adestrada também para isso. E numa reunião de vendas, é um galinheiro. Agora, coloca um pessoal do marketing... ou o pessoal... administrativo. Nossa, já é totalmente diferente. Totalmente. E eu conheci os temperamentos, efetivamente, quando eu trabalhava na Danone. Quando veio a pandemia, eu trabalhava na Danone. E eu vou te dizer que Enneagrama, DISC, temperamentos e tal, a base foi ali. E foi excelente, porque a Danone dá treinamentos maravilhosos. E isso é bacana, porque quanto mais a gente tinha reuniões em relação ao fato de estar em casa, por causa da pandemia, mais a gente tinha esses treinamentos de uma forma muito interessante, mas não tinha especialista para a parte de temperamento. Viu como que muda, né? A Danone chama nós. Danone, isso aí. Chama eles. Porque o sanguíneo maduro que a gente conversou, né, a gente fala muito, né? Trabalha com vendas. Ele, quando é imaturo, ele não consegue desenvolver uma boa linguagem com aqueles clientes, né? Ou até com um representante. Então, quando uma negociação, porque senão não consegue fazer negociação. Eu sou sanguínea, já fui imatura. Hoje eu sou mais madura, é claro. Mas eu olho muito também um pouquinho meu do colérico também, porque eu boto muitas coisas em ação ali, eu não quero ficar parada. Eu não sou melancólico, não sou nada disso. Não sou. Mas melancólico não é necessariamente só... Mas tem vezes que fica, porque ele é muito assim, ele está para dentro. Eu sou para fora. Ele é introspectivo. E, então, quando eu vi que eu era sanguínea, eu falei assim, gente... E quando fez o teste, eu fiz bem antes da pandemia, bem antes, nem sonhava de ter, o meu era sanguíneo e imaturo, sabia? Por quê? Eu não conseguia ser uma líder. Igual Marrocos. Era assim. Fala demais, mas não tem nada a dizer. Isso aí. Que no DISC é o influente. O influente é aquele muito bacana. Pô, vamos falar com todo mundo e tal. Aí fala uma tarefa para o influente fazer. Ele vai ali, ele vai aqui, ele vai colar, ele toma um café, ele não sei o quê. Aí depois ele faz. Aí é que tá... Isso tudo é treinável, né? Nossa, quando eu aprendi isso, eu fiquei com vergonha alheia de mim. Um ponto legal, né, que você está falando sobre temperamento, né, acho que é ponto fantástico de entender, assim. Quando a pessoa entende isso, muda totalmente. Aí faz sentido estudar temperamento, qualquer área de desenvolvimento pessoal. É quando a gente entende que pode existir ali um desequilíbrio daquilo que nós podemos ser de bom, sabe? Por exemplo, tá falando do melancólico, né? De fato, existem muitos melancólicos que estão aí entregues ao seu temperamento, que desenvolvem uma personalidade melancólica. Temperamento e personalidade são coisas diferentes. Personalidade é aquilo que vai se desenvolvendo na pessoa, os gostos da pessoa. Temperamento é uma coisa que está lá dentro, aquilo que vai refletir na vida dela total. Só que tem hora que o melancólico, se ele não dominar sua visão, o seu jeito, ele vai se tornar uma pessoa ali agarrada, parada, travada, assim como outros temperamentos. Por exemplo, o sanguíneo, ele vai ficar uma pessoa extremamente exagerada, falando demais, uma pessoa que a gente fala lá na página, o sanguíneo fica até chateado, vai virar uma pessoa fofoqueira, que não consegue controlar. Dentro do casamento, o marido fala uma coisa em casa, a sanguínea chega no trabalho e pum, solta o negócio sem querer, mas não aprendeu ainda a se segurar, a entender até que ponto fala uma coisa, até que ponto não fala. Ou então um colérico que tem uma veia assim de guerreiro e que vai se estressar no trânsito, vai querer bater em alguém, vai querer falar uma coisa, sabe? O colérico, ele é muito voltado à opinião.
a não levar desaforo para casa. E se ele não for controlado, ele vai querer lutar tudo. Brigar toda hora, falar toda hora, não tem que me posicionar, tem que falar. E nisso ele vai afastar pessoas da vida dele, vai ser uma pessoa indelicada. O fleumático são pessoas calmas, mas se você for muito calmo, o cara se torna preguiçoso, parado, travado, não faz nada, tem que fazer algo, só faz quando alguém, sabe, te manda fazer e olha lá. E olhe lá. Isso também, vocês vão ajudar muitas pessoas, já estão ajudando, no casamento, igual você falou, né? No casamento, ter isso, igual eu sou sanguínea. Então, meu marido muitas vezes falava comigo, Carla, para de falar. Cara, aquilo me dava uma tristeza. Porque eu falava assim, eu gosto de falar, mas só que é o seguinte, o imaturo ele não sabe aonde o que falar ou se colocar. Então, quando o casal se conhece, qual é o ponto, né, qual é o temperamento de cada um, é aí que eu quero te perguntar. Qual o casal mais desafiador que você já pegou e você conseguiu mostrar isso? Ó, o teu temperamento é esse, o dela é esse. Vamos nos entender. Olha, a gente gosta muito de falar para casal. A gente até tem uma palestra nossa que chama Os 4 Temperamentos no Amor, né? Que é o mesmo nome de um e-book que a gente tem, um livro digital. E a gente passa por algumas igrejas, né? Aqui de São Paulo, do Rio, até aqui na cidade nós fizemos também, justamente sobre esse tema. E sempre quando a gente passa, a gente vê que é um casal muito curioso que existe e que desperta muita dificuldade. Eu não sei porquê, mas existe muita mulher fleumática com um marido colérico. Dentro do mundo dos temperamentos, são temperamentos opostos. Assim como o melancólico e o sanguíneo é oposto, totalmente diferente um do outro, o fleumático e o colérico são muito diferentes, totalmente diferentes, né? E a gente vê muito por onde a gente passa. A gente até brinca nas palestras que a gente fala, olha, aqui vai ter, com certeza. Porque todo lugar que a gente passa tem especificamente mulher colérica com marido... Mulher colérica com marido fleumático. E esse é um casamento desafiador, por quê? Porque muitas vezes acaba trazendo uma disfunção dentro do casamento, uma dificuldade, porque a mulher é muito ativa, uma colérica ativa, que gosta de fazer, e o marido, ele é uma pessoa mais parada. Só que dentro disso, acaba gerando ali no casamento alguns problemas. Descompensa, não tem um equilíbrio. Isso, né? acaba gerando sobrecarrega a colérica fica sobrecarregada e o marido fica sem saber o que fazer. Tipo, o que eu faço? Como é que eu ajo? Aí o que eu faço e não faz. Isso aí. O que eu faço e acaba não conseguindo agir. Aí quanto mais o fleumático fica sem saber o que fazer, mais a colérica pressiona, aí mais problema dá. Então é uma coisa assim que a gente vê muito, muito, muito mesmo. Essa junção de casal, tanto que a gente fala muito até lá na página sobre especificamente essa junção. A gente sempre fala, olha, você que é colérica, casado com fleumático, primeiro ponto, não lide com ele da mesma forma que você quer que as pessoas lidem com você. Porque ele vai precisar de um tempo diferente. Tá tudo bem, é só um tempo diferente, mas ele também vai fazer e vai ter capacidades também, assim como a gente fala para os coléricos. Sou colérico e tenho que admitir, nem sempre o nosso tempo acelerado, o nosso jeito de fazer é o jeito certo. É o certo, isso aí. Porque tem hora que a gente vai, infelizmente, dar com a cara na porta. Sim. A gente faz demais. Realidade. Não, o meu marido é colérico também e assim, ele falou pra fazer alguma coisa, ele quer que faça na hora. Não, nunca é no tempo da pessoa, é sempre na hora. Sim, o colérico tem esse problema. Eu também tenho esse problema, tô tratando ainda. A hora que a gente quer que as pessoas façam as coisas no nosso tempo. A gente já assim, faz aí. Eu já vou. Ah, não, já vai não. Aí tu já pega e já faz na frente da pessoa. Então, pega pra fazer. E é interessante você falar o seu e se colocar na berlinda, vamos dizer assim, porque parece que a pessoa que... Você, não, eu me conheço pra caramba, eu conheço a Ruth se conhece, a Ruth me conhece, e é o melhor dos mundos, assim, o casamento perfeito e tal. E não é. Não. E não é pra ninguém. Pra ninguém, não é nada pra ninguém, não 100%. E é legal, porque a gente hoje, principalmente falando do marketing digital, e com o número de seguidores e com o volume que vocês têm, que é realmente surpreendente, e a gente agora tá entendendo o porquê, e vai vir com a Ruth também na segunda parte, é mostrar isso. É falar, caramba, tem pessoas que vão achar que vocês são inabaláveis, supra-sumo do casal. E quando você vai ver, não é assim. Não, tem dificuldade como qualquer outro. Mesmo o casamento é tão desafiador que mesmo você tendo conhecimento, ensinamos muitas pessoas, temos também nossos problemas. Claro. Tem dia a gente sempre passa nas palestras, no e-book, nos cursos, falando, olha, se você é desse temperamento, você tem que agir desse jeito. Por exemplo, sou um colérico, ela é uma melancólica. Com melancólico, você não pode menosprezar os seus sentimentos. Quando ela vier reclamar, falar alguma coisa, escute, tenha um ouvido. Nem sempre eu consigo. Porque nós somos humanos, não adianta. E ela também, por outro lado, nem sempre consegue
consegue ter paciência comigo quando eu tô lá, como dizem, de capa virada, aquele dia estressado, que muitas vezes solta uma patada, alguma coisa. Não adianta, somos humanos. Acho que esse é o grande lance, entender que somos humanos. A gente está aqui hoje falando sobre temperamento, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento. Mas não quer dizer que, como a gente acabar de ver esse podcast, a gente vai ser a melhor pessoa do mundo. Perfeito, não vai. Não vai. Esse é o importante. O importante é não desistir. É querer aprender. Tipo, eu quero melhorar como pessoa. Esse é o caminho. Se eu quero melhorar como pessoa, eu vou melhorar. E a gente precisa primeiro se conhecer. Sim. Entender a sua própria comunicação, seu perfil, seu temperamento, sua personalidade, que são coisas diferentes, mas que é um todo. Sim. E para entender o outro. Sim. Afinal de contas, a gente conversa com a gente o tempo todo, todo dia. Sim. Do primeiro dia até o último. Exatamente. E então, isso... E aí, se conhecer, você fala, agora é mais tranquilo para mim. Saber que, de vez em quando, você está num momento meio que de fúria. Mas, a gente já falou isso aqui N vezes, a raiva, a fúria, né, a cólera, para mim... Para algumas coisas, é meu combustível pra caceta. Há muita coisa. Porque a gente entender, a gente tá agora, nessa gravação, o Divertidamente 2 está em alta. Entender as emoções e ver conforme elas vão chegando e tal. E falar, cara, a raiva... Eu sinto raiva, eu gosto de sentir raiva quando eu tô em alguns momentos que eu falo, cara, eu não vou conseguir. Ou eu tô numa corrida, eu tô não sei o quê. Vai dar certo. E tem que ter aquela explosão. Para seguir. Pra seguir, tem que ter tristeza, tem que ter inveja. Quem fala, não sou invejoso. Pô, então é mentiroso. Tá com outro problema. Tá então. com outro. Ou nem se conhece mesmo. Né? Então é mais ou menos isso. É você se entender para entender o outro e ter essas percepções. Isso é incrível. Isso é incrível. Sim, quando a gente se entende... Quase que eu falei, isso fácil. É viver. É aprender. Hakuna Matata. Agora, tira uma música. Ela vai pro Portal de Narnia e traz uma música de lá. São músicas... Ô, Luiz, a gente assim, até... Daqui a pouco vem a Ruth aí, né? Uma coisa que você falou de todo temperamento, mas como vocês escolheram esse nome Temperamentando? Era uma ótima pergunta. No começo a gente começou com os 4 temperamentos. Qual foi o nosso pensamento? Vamos fazer um nome muito simples porque a gente quer simplicidade. Só que começou a crescer, a gente falou assim, poxa, a gente não pode ficar com um nome tão genérico. Sabe? Porque os 4 temperamentos podem achar que é água, fogo... Pode ser outra coisa. Tudo bem que tem a ver, mas... Exatamente. Mas a gente falou assim, a gente precisa de uma coisa mais marca, sabe? E a gente sempre pensou em não colocar o nosso nome porque a gente quer que a marca Temperamentando perpetue para nossos filhos ou para outras pessoas que queiram fazer quando não estiver mais nessa terra. E a gente pensou em Temperamentando. Foi a Ruth, né, que teve essa ideia. Eu me lembro que esse nome veio do Metaforando. Que é as análises faciais lá do Vitor, né? E a gente pensou em Metaforando, Temperamentando. Falei, cara, gostamos desse nome. A gente não gostava muito, ele pensou assim, fazer um nome, parece que vão pensar que estão me imitando e tal. Até hoje, ninguém sacou que era vindo do outro. Ninguém sacou, mas veio dessa ideia do Metaforando, aí fizemos o Temperamentando para fazer justamente uma marca, uma ideia de logo, né? Uma coisa assim mais marca, mais empresa, que ajudasse as pessoas através da gente ali, como casal, né? Que bacana. E o Temperamentando é legal porque é no gerúndio. Então dá a ideia de que está sempre acontecendo. De que não finaliza. Né? Porque tem o passado, presente e futuro. Enfim. Momento professora de letras. Agora é português. Porque o gerúndio é isso. É a ideia de que está sempre acontecendo, de que está sempre em movimento. E está. Sim. Sempre. Essa é a ideia. Até traz uma filosofia pra gente que é sempre buscar estar melhorando. Como pessoa, temperamento. Vamos ficar aqui nessa terra sempre estudando temperamento, porque a gente sempre vai precisar melhorar alguma coisa, não tem jeito. Bacana. Achei legal esse ponto de você falar de não desistir, né? Porque quando a gente se entende e entende melhor o outro, fica muito mais fácil. E às vezes os casais brigam por, assim, dão um murro em ponta de faca numa coisa que é do temperamento. Eu sou sanguínea, falo pelos cotovelos. Meu marido é colérico, então às vezes eu começo a falar, eu quero contar aquela história. Ele, Daniela, resume. Daniela, termina. Daniela, fala o final. Fala o final. E aí você vê que não é maldade. É dele, né? Do temperamento. E outros vários pontos que você vai entendendo. Então, essa coisa do não desistir e se autoconhecer, né? O autoconhecimento e entender o outro facilita todos os relacionamentos. Para casamento, para filho, para empresa.
né? Tudo, Isso é fantástico. Tudo que a gente aprende sobre o outro facilita. Simples muito. que seja. Entendi meu filho melhor. Não adianta, a gente vai mudar a nossa forma de pensar e automaticamente vai mudar nossas ações. Mudou o pensamento, mudou a ação. Acabou, não tem jeito. Então, quando a gente entende o marido, entende a esposa, entende o filho, entende o patrão, entende o funcionário, entende o outro, talvez ali que a gente não vai saber o temperamento dele, mas vai entender as ações daquela pessoa no trânsito. Vou agir diferente, porque eu posso ser diferente. Mesmo que eu não possa mudar o outro, eu posso mudar minhas ações. Né? Então, quando a gente entende o temperamento, nossa, a gente muda nossas ações, as nossas ações refletem no outro e automaticamente muda o pensamento do outro. Aí muda a ação do outro também. Então, vira um ciclo. Isso que você está falando é legal, porque o nosso pensamento é a base, né? Aí tem o pensamento que depois gera as emoções geram as ações que geram os resultados. Então, se você vai na base e entende o teu pensamento e o pensamento do outro, você já sabe que você vai falar com o Pedro de uma forma, com a Helena de outro, com o Felipe de outro. Tem dias que você não vai pensar para falar com cada um, com o perfil de cada um. Vai... Eu tô ficando até cansada só de pensar. Nessas horas eu falo, graças a Deus que eu só tenho um filho, que é pouco na minha vida, porque assim... É muita coisa para você muita coisa. Ainda mais eu com 4. E mulher tem um mundo de Bob, né? Adultos, é quase um Minority Report aqui. A Carla tem 4, imagina 4 na adolescência. E outra coisa também, hoje eu vejo também, quando você falou assim de olhar para o outro, é quando você começa a se conhecer no temperamento, vamos dizer assim, você olha que o outro é você. Aí fica até mais fácil também. Porque se eu sou sanguínea, mas eu também um dia posso estar colérica, com mais ação, ou melancólica. Pode isso, né? Pode acontecer, as né? fases, os não vai dias. ser. As nossas ações... né? A gente sempre fala que a gente não tem mais de um temperamento. A gente tem um temperamento, mas... É uma coisa que as pessoas perguntam muito pra gente, é até legal. Por exemplo, o sanguíneo. Vou dar um exemplo, tá falando muito do sanguíneo, o sanguíneo gosta que fale dele. Gosta. Brilha! A gente gosta. O sanguíneo... Existem as variações de temperamento, né? Cada temperamento tem 3 variações. Só por isso já muda algumas coisinhas. Mas existe ali o... Somos humanos, sempre falei, somos humanos. Então, vamos ter nosso momento de ter atitude. E o sanguíneo tem isso. Na hora que ele tá ali, ele acorda um dia, assim, hoje eu vou fazer acontecer. E quanto mais ele vai amadurecendo, mais ele vai entendendo isso. Talvez no começo da imaturidade de um sanguíneo, ele vai ficar muito perdido, muitas emoções, talvez não vai ficar patinando ali. Mas depois que ele vai amadurecendo, ele consegue levantar, hoje eu vou fazer, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou conquistar, ele vai. Não que ele vai estar ali, vai virar colérico, mas faz parte do sanguíneo mesmo. Assim como, por exemplo, o melancólico. Ele é uma pessoa que é introvertida. Mas ele pode chegar também, assim como daqui a pouco a Ruth vai estar aqui falando, vai chegar e vai falar. Vai falar bastante. Se deixar, fala até sozinho em várias horas, porque é um assunto que ela gosta de temperamento. Aí você pensa assim, ela tá de um jeito mais sanguíneo hoje. Não, é porque o melancólico ele é assim mesmo. Esse é o grande lance de temperamento. É uma complexidade do ser humano, mas ao mesmo tempo é simples. É que a gente tem nosso jeito de ser, nossas fases, né? Vamos dizer assim, igual a Lu, né? Tem nossas fases, não adianta. Tem dia que o melancólico vai acordar melancólico mesmo, sabe? Daquele jeito melancólico. Tem dia que ele vai acordar, vai parecer até que tem outro temperamento. Vai assim, hoje eu tô meio sanguíneo, sabe? Porque... O que tá acontecendo? Sabe? Ruth está grávida. Já passou praticamente pelos 4 temperamentos. Dá pra inventar mais um. Você ainda não viu, qual é a emoção que vai vir agora? Dá pra inventar qual é a nova emoção? Qual é o novo temperamento que tá chegando? Qual temperamento tá chegando aí hoje? Não, que ela tem vários temperamentos, mas tem hora que tu olha assim e fala, caraca, hoje tu tá colérica, né? Engravidou, já tá colérica agora, né? Entendi que nosso tá muito melancólico. Melancólico ao quadrado, né? São os hormônios. Isso. Então, tem as suas fases. É normal isso. O temperamento tem os seus momentos. Vai ter seu momento de ser falante, de ser triste. Eu, como colérico, tenho meus momentos, né? De ficar triste, de ficar calado, de fazer minhas terapias. Não tem jeito. Faz parte do ser humano, né? Tudo isso se resume ao que a gente estava falando, né? Somos humanos e vamos continuar amadurecendo nessa terra. Vamos continuar evoluindo. Não tem jeito. A gente precisa ir aprendendo, né? O desenvolvimento pessoal ali, a nossa mente, não adianta. Vamos precisar lutar contra a nossa mente. A hora que a gente olha assim, já dominei meu temperamento aqui, tô bem, tô tranquilo. Isso aqui já não me domina mais. Aí chega num dia com o pé meio virado, assim, pô, eu já não tava fazendo esse tipo de coisa mais, dei mole, fiz outros assim, errado. Faz parte. É só continuar, é só não parar, né? É verdade. Bom que tem hoje, né? Aí a página aí para ensinar, né? A gente ficaria aqui com o Luiz mais um tempão. Flavi, isso é clichê, você sempre fala. Eu falo porque isso é genuíno, é verdade. A gente está falando aqui com o Luiz, citamos várias vezes a Ruth, e a gente quer saber se a Ruth realmente
é essa mulher de vários temperamentos, principalmente pelo momento que ela está vivendo. E a gente vai fazer o seguinte, segura um pouquinho que a Ruth está chegando e o Luiz vai ali. E no final a gente junta os 3. Como assim? Porque tem um baby chegando também. Até já. E agora estamos aqui com Ruth e Isabela. Nós. Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo. E com vocês? Tá melhor ainda. Gente, uma pessoa nesse momento maternal é a coisa mais incrível. E aí, já que a gente está falando de maternal, o Luiz veio no primeiro bloco, falamos muito sobre a questão da essência do temperamentando, de como começou, quais são os 4 temperamentos de uma forma abrangente, obviamente. E aí agora eu vou me aprofundar na sua parte. Não que seja a sua parte, mas nessa parte com você, já que você está aí, maternal, gravidez, daqui a pouco vem a infância. Sim. Eu vi no Instagram de vocês que tem a parte do temperamentando amor, temperamentando infância. E isso é muito bacana, porque é um universo amplo, mas que vocês foram subdividindo. Sim. E aí, como é que é essa parte da subdivisão em relação à infância? Porque vocês também estão ajudando muitas mães, muitas avós, a poderem olhar para os filhos de uma forma realmente diferenciada. Sim, falar da infância é uma coisa muito necessária, né? Que por muito tempo... Para cá um pouquinho. Tá, se quiser eu chego para frente. Pode ser também, também, sem problema. acho melhor. Aqui viradinho para mim, aí tá bom. Falar da infância é uma necessidade, porque por muito tempo foi negligenciado, né? A gente sabe das gerações anteriores como elas ficaram traumatizadas porque os pais simplesmente não sabiam como lidar com cada filho. Eu era uma delas. Não pode questionar, né? Nós, né? Exatamente. Você não tem querer, você não pode falar nada, né? Você não tem necessidade. Você é uma criança, mas na minha cabeça, dos pais na época, né? Você é um robô, só é feito para me obedecer sem questionar e acabou. E aí isso gera muitos traumas, né? Muitas coças. Muitas coças. E a gente repete padrão, né? A gente repete o padrão e coças desnecessárias, porque às vezes a criança era uma criança tranquila, fez uma coisinha ali que saiu do padrão, o pai já achava que era motivo de descascar a criança. E hoje em dia, a gente podendo falar sobre esse assunto, ajuda os pais a entenderem que muitas coisas que às vezes eles veem no filhos como um empecilho ou como algo pessoal, uma implicância, na verdade fazem parte do padrão natural de comportamento da criança, e quando entende que é o temperamento, já sai dessa coisa de tipo achar que meu filho está agindo contra mim. Por exemplo, um temperamento que os pais às vezes acham muito que a criança está fazendo coisa contra ele pessoal é o colérico. Por quê? A criança colérica, ela vai ser questionadora, ela quer peitar, só que ela não quer peitar, tipo, eu vou encarar essa pessoa aqui. Não, na cabeça dela, tipo, eu quero entender o que você está me explicando, eu quero entender por que disso. Só que é uma criança mais incisiva. E aí, o que a mãe acha? Tu tá me afrontando, tu tá falando contra mim, tá me desobedecendo. E aí vem a coça, vem a briga, e muitos coléricos que eu já atendi em consultoria tinham muitos problemas com os pais no relacionamento, porque minha mãe me batia muito, me botava de castigo, só sabia me xingar porque ela não sabia lidar, né? Então, quando a gente começou, fez essa divisão para a parte das crianças, começou a ajudar muito as mães nesse sentido, de entender que não é que meu filho é preguiçoso, é que ele é fleumático e eu tô gritando demais com ele, ele tá se travando. Não é que esse daqui é medroso, é que ele é melancólico e eu tô só afirmando na cabeça dele que o mundo é um lugar muito perigoso, enquanto eu deveria estar mostrando segurança para ele. Não é que esse daqui é desobediente porque quer me afrontar, ele só é sanguíneo, ele é mais enérgico, eu falo com ele, entra no ouvido, sai no outro, mas se eu conseguir abordar ele com mais carinho, ele presta mais atenção. Então, a gente conseguiu trazer isso para a parte das crianças também e vimos que isso é muito importante, né, para orientar os pais ali. Eu acho que eu era uma sanguínea imatura com um pai colérico imaturo. Por isso que a gente tinha tanto conflito. Pais coléricos, quando são imaturos, olha... Nossa. Só sangue. Só maturidade para depois eu acalmar tudo isso, vou te né? perguntar do meu exemplo. Eu tenho uma filha colérica e o meu marido é colérico. Pode ser muita explosão entre os dois, se os dois forem imaturos. Porque o colérico, ele é cabeça dura. Ele é aquela pessoa assim que ele enxerga uma realidade e na cabeça dele aquela é a realidade. Eu acho que todo temperamento é meio assim, né? Enxergar e achar que aquela é a realidade. Só que eles são muito defensores daquilo que eles acreditam. Então, se os coléricos acreditam em coisas diferentes
para uma determinada situação, pode dar muito conflito. Mas também, se os dois conseguem entender um propósito maior, uma situação ali, entrar num consenso, os dois vão embora, os dois colaboram um com o outro, né? Então é muito bom, é a questão da maturidade. Você mesmo. atende em casa? Só queria saber. Vai, né? A domicílio ainda não cheguei nesse ponto. Ô, Ruth, como que faz um teste assim com criança? A partir de qual idade também? Então, a partir dos 6 anos é o que a gente fala que é o melhor, porque a criança entra na idade da razão, né? Até muito doutor Ítalo Marcilli que fala sobre isso. Uhum. Ele fala que a partir dos 6 anos a criança entra na idade da razão. Então, a idade da razão é o quê? Ela sabe conjugar o verbo, né? Ela não vai falar, tipo, amanhã eu fiz alguma coisa. Não, ela já entende que foi ontem, já entende o amanhã, já sabe se comunicar, explicar um pouquinho melhor as vontades, explicar um pouquinho melhor o que ela está sentindo. A partir daí, a gente consegue ter melhor essa noção do temperamento. Por quê? Porque na infância a gente tem as fases do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, vai ser normal chegar ali com 2 anos, as crianças quererem xeretar um pouquinho mais as coisas. Aí a mãe já acha que porque o filho sai fuçando tudo, é sanguíneo, é porque ele é muito assim. E nem sempre, às vezes é a fase do desenvolvimento daquela criança. Aquela fase da adolescência, da infância, né, que falam da criança ficar mais rebeldezinha. Eu tenho um filho de 2 anos, eu acho que ele é colérico, só por causa disso. E às vezes não tem nada a ver, é só aquela fase em específico. Eu lembro até que eu tenho uma prima que ela é nitidamente sanguínea. Hoje em dia já é até casada. Só que quando ela tinha uns 2 anos, a gente era criança também, a gente achava ela insuportável, porque ela era muito chata, assim, de tipo, não queria ir com ninguém, não era simpática com ninguém, a gente tentava brincar com ela, ela queria virar a cara. E aí, se eu fosse comparar com os temperamentos, eu ia achar que talvez ou ela fosse melancólica, ou ela fosse uma colérica muito da estressadinha. Mas não, era a fase da infância ali. Por isso que a gente fala que nesse comecinho, tem até mãe que manda mensagem pra gente falando assim, eu tenho uma filha de 5 meses, como é que eu faço para descobrir? Meu Deus! Eu fico, esquece, meu amor, esquece. É pelo jeito que ela chora. Criança com 5 meses está fazendo nada ali. Então, tem algumas, principalmente quando a criança é sanguínea, a gente consegue ter uma suspeita muito forte ali na primeira infância. Por quê? Vou dar um exemplo. Meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que ele é extremamente sanguíneo e ele tem 2 anos. E eu tô falando aqui que o certo de descobrir é a partir dos 6. Mas por que a gente tem certeza? Porque com quem ele sai na rua, ele vai fazer essa pessoa passar vergonha. O pai é melancólico e a mãe é fleumática. Um dia a gente foi no shopping. Sentamos. Tem um filho sanguíneo? Tiveram um filho sanguíneo. Sentamos no shopping. Para pagar os pecados. Para pagar os pecados e ensinar a sair da zona de conforto. Aí a gente foi no shopping. Meu sobrinho passou por baixo da mesa, foi numa mesa que tinha 4 senhoras sentadas e ficou, oi, tudo bem? Aí queria dar soquinho. E as senhoras tentando conversar e ele puxando assunto, mostrando coisa no celular. E, tipo, a gente vê que ele gosta de falar, gosta de se comunicar, pega 30 brinquedos ao mesmo tempo e tá sempre mudando de lugar e gosta de falar alto, de cantar alto. Tudo pra ele é muito alto, né? Muito intenso. E aí fica fácil da gente ver que é sanguíneo. É do temperamento. Agora, os outros acabam ficando um pouco mais confusos e podem existir sanguíneos que entram na fase do desenvolvimento que eu falei, que ficam mais chateadinhos ali e não dá para perceber tanto. Por isso que eu falo, o certo a partir dos 6 anos. Antes disso, só suspeita, mas com meses não dá para a gente ter ideia. Pode fazer em qualquer idade, né? Isso. Agora, para pré-adolescência, eu acho que é fundamental. Sim. Eu comecei a seguir vocês e comecei a entender muito mais a personalidade dos meus filhos, o temperamento dos meus filhos por causa da página de vocês. Ai, que ótimo, isso é muito bom. E essa parte da pré-adolescência é uma necessidade mesmo, né? Porque a gente muda muito nesse período. Os hormônios, Os hormônios. A criança está saindo do mundo fantasioso lá, que ela acha que é tudo cor-de-rosa e começando a perceber um pouco mais da realidade. Aí já fica uma criança... eu acho que, em geral, isso acontece, talvez com sanguíneo um pouco menos, mas de querer se isolar, ficar mais rebeldezinho, né? Teve até um psicólogo uma vez que eu vi falando que se a criança chega na fase da pré-adolescência ali, não acha que os amigos são tudo e os pais são, tipo, os imprestáveis, tem alguma coisa errada. Porque é normal dessa fase, né? E aí precisa de muita sabedoria e muito entendimento para saber como vai conduzir esses pré-adolescentes sem afastar, porque dependendo do temperamento e o que você fizer, vai afastar e vai levar para a vida adulta aquilo, e sem também tentar deixar a criança não passar por aquela fase, porque é uma necessidade. E também né? tentar evitar
evitar ao máximo comparações, porque a gente fala, não compara, mas acaba que você às vezes fala, olha, lá em casa eu tenho uma colérica que quer fazer tudo, até se tiver curso de cuspe a metro, ela quer fazer. E o outro que não quer fazer nada, entendeu? Sim. E aí, se você não entende isso, foi o que eu conversei com vocês antes. Quando é criança, não quero ir na festa. Não, vamos. Você vê a criança se divertir, você fala, viu, foi bom ele ter vindo. Agora, quando já é pré-adolescente, você já vê que já fica sentado, ou fica no celular, ou fica pedindo pra ir embora. Então, tem coisas que na infância ainda dá pra você ir levando, mas quando chega a pré-adolescência, é importante demais respeitar esses limites e entender, né? Sim, e desde a infância é importante o que você falou da comparação. É muito importante os pais entenderem isso desde a infância. Na adolescência fica pior. Quando a gente é criança, a gente não percebe muito, né? A mãe fala, tua prima age desse jeito. Fica assim, tipo, tá bom, minha prima, dane-se. Mas quando chega na adolescência, que você está começando a formar um senso maior de identidade, isso pesa muito. E aí a pessoa começa a achar que tem alguma coisa de errada com ela. Isso para qualquer temperamento. Às vezes a gente acha que vai afetar mais o melancólico e o fleumático, que são os introvertidos mais calmos. Só que não. Por exemplo, imagina uma família onde todo mundo, sei lá, é fleumático, melancólico, e aí nasce finalmente do nada um colérico. O colérico, que é aquela pessoa que é ambiciosa, que quer alcançar resultados maiores, quer se superar, mas numa família onde para as outras pessoas aquilo não importa muito. Aí começa a comparação. Mas você nunca está satisfeito com nada? Sua irmã não é assim, sua irmã é tão calma, tão riqueza, tranquila. você é metidinho. Exatamente. Ou então, criei mal. todo mundo com o meu trabalho, você quer mais, você quer ter um negócio, né? Exatamente. E isso faz mal. Eu já atendi casos de coléricos que tinham uma sensação de frustração muito grande. E isso é engraçado, porque às vezes a gente acha que o colérico é o super resolvido, que não tem problema nenhum. Mas eles carregavam uma frustração muito grande, que é: a minha família não me apoia profissionalmente, no sentido de que nem para ver que eu me esforcei e eu alcancei. Fica sempre achando que eu sou metido, igual você falou, que eu quero demais, o snob, sendo que não é. Eu queria construir aquilo, inclusive, para ajudar a eles, mas eles não entendem. Então, isso faz mal, nessa comparação de, o fulano é assim, por que você tem que ser desse jeito? É por causa do temperamento, e tem que usar e cada ao seu favor, é um, né? Exatamente. Nós somos únicos. E aí acaba essa pessoa carregando a bagagem do outro, né? E aí vive arrastando por uma vida uma situação que ele poderia ter tido uma outra visão. Isso. Ele carrega o temperamento do outro. Se ele é comparado pelo outro, ele carrega do outro. O outro é o outro, porque o outro é daquele jeito. Sim. E está tudo bem. E isso é muito ruim, né? Eu atendo demais. muitas pessoas assim. Minha mãe prefere o meu outro irmão porque meu outro irmão fez a faculdade que ela quis. Tem muito isso, né? Sim, muito. E aí aquele que não quis é tipo que a ovelha negra, né? Vamos dizer assim, não tem nada a ver isso. E às vezes nem é uma ovelha negra porque é de fato rebelde. É simplesmente porque... É um temperamento. Exatamente, destoou do resto. Destoa. É isso, é muito sério, né? Demais. Quantos adultos carregando isso? Carregando e conflitos com mãe e pai, até hoje. Por isso que eu faço constelação familiar a semana quase que toda, online, presencial, porque o pessoal quer entender a ancestralidade. Sim. Porque não conhece o temperamento também. Quando conhece isso tudo, essa junção, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. A pessoa para de tentar responder ao que ela tem de trauma ali, e ela começa a entender, realmente, não é que eu sou só uma pessoa inquieta, que quero alcançar muitas coisas, é que é o meu temperamento, eu preciso disso. E aí para de culpar a família também, né? Isso é importante, desvincular dessa coisa de ficar culpando o passado, a família e todo mundo, para conseguir se desenvolver. Porque era o olhar que a mãe ou o pai, ou quem criou, tinha naquele momento, naquela época. Isso não quer dizer que hoje aquele pai e a mãe têm o mesmo olhar. Eles também estão em evolução. Eu não digo todos, que a gente pega e esbarra com uns que ainda estão bem paralisados naquilo ali. Estão parados no tempo. E aí, quando a pessoa fala assim, olha, eu não consigo me entender com a minha mãe. É quando você abre o campo sistêmico na constelação familiar e a pessoa consegue se ver, ou ela não quer nem olhar para aquilo ali. Mas quando ela começa a se ver, ela fala, olha, minha mãe era de um jeito e eu sou do outro. E aí ela não julga, porque quem julga não prospera, né? A gente não pode julgar. E ela começa a se entender
e deixar o que é da mãe, do pai, com eles. Sim. E seguir o caminho dele. É magnífico. Sim, O autoconhecimento, quando tu vê a pessoa falando, olha, eu enxerguei, eu vi, é como a gente fala, os olhos saltaram ali, a pessoa segue. É muito bom. Vocês devem ver muito isso, né? Pula de nível, não né? é? Muito Sim. bacana, né? É muito bom. Eu acho lindo o autoconhecimento. De você ver, nossa, eu estou enxergando de uma outra... É como se colocasse o óculos, né? Sim. Coloquei o óculos. É isso aí. E Só segue em que frente. nem sempre o autoconhecimento, vou na contramão, é lindo. Não, dói. Sim, o autoconhecimento dói. Não é um mar de rosa. É bonito O quando o resultado é lindo. é Quando a pessoa Isso aí. entende. Mas o processo... Mas o processo é muito nossa, doloroso é. quando ela se propõe a se conhecer, a se autoconhecer de uma forma genuína. Isso aí. Porque tem gente que vai falar, não, já me conheço, já me conheço. Não, É. não se conhece. Como é que é você em determinadas situações? Como é que é a tua inteligência emocional quando tem o boleto chegando, mas não tem o dinheiro para sair? Como é que é a tua inteligência emocional quando você tem uma situação que não depende de você para administrar, para resolver, mas você tem que manter ali flat, não em equilíbrio, porque a gente viu com o Rodrigo Rabotini aqui que o equilíbrio não é legal, porque fica tudo flat e é para ter uma descompensa para equilibrar. Para equilibrar, que eu digo, na descompensa. E aí você vê isso e fala assim, caramba, cara, aí sim é hard é quase uma fênix, né? Você vai lá, depois você falar, não, o que não me mata, me fortalece. Porque não é tão simples. Sim. Na minha visão e na minha experiência. Não, Desde mas 2019, como eu disse para vocês, que eu sou mentorado, fui, né? Não sou mais, do Wendel. Como vocês, né, citaram o Wendel Carvalho, que é um grande player do mercado. Ali começou o meu processo. Sim. Ali começou o meu processo. Das 5 liberdades, do Cronos, de administrar seu tempo. E ouvindo vocês falarem, vocês dois, e tudo que vocês trazem no Instagram, tem momentos que eu fico assim, puta merda, eu não sei se eu sou colérica ou se eu sou sanguínea. Eu tô na dúvida, porque quando você fala de sanguínea, eu tenho muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito do colérico. E aí, quando a pessoa fica nessa dualidade, porque Luiz disse que a gente tem certo? Sim. Por exemplo, no DISC a gente tem um mais preponderante, o segundo vem, mas no temperamento não. E aí como é que a gente pode ir nessa subdivisão para a gente se conhecer ainda mais? É porque assim, a gente sempre fala que o mais importante para você descobrir o seu temperamento é entender duas coisas que fazem parte dos eixos lá. A gente até parou de colocar um pouco esse desenho, mas é um desenho que ilustra muito bem. Existe um eixo, né, onde nas extremidades do eixo vertical você tem o quente e o frio, e do horizontal o úmido e seco, que é simplesmente a velocidade de reação e a duração das impressões dentro da pessoa. Esse é o principal. Você tem que saber se você é uma pessoa de reação rápida ou lenta. Se você é uma pessoa que as impressões elas ficam dentro de você por muito tempo, te marcando. Quando você lembra das coisas do passado, elas geram um certo incômodo. Ou não, quando você lembra... é só uma lembrança, né? Assim, de modo padrão, porque às vezes pode acontecer de uma pessoa ter o padrão de relevar, mas uma coisa específica ter machucado tanto que quando ela lembra, ela sente. Mas aí a questão de trauma já é coisa que tem que ser tratada de outra forma. Mas no temperamento é isso. Se a pessoa, a gente fala assim, bem resumido, né? Tá. Se ela tem reação rápida e a duração das impressões prolongada, é colérico. Porque é aquela pessoa que ela é extrovertida, é focada em resultado, ela age, ela sabe se comunicar. Quando o colérico ele se propõe a se comunicar bem, ele vai fazer aquilo, às vezes até melhor do que um sanguíneo, porque ele quer fazer aquilo, só que as impressões nele ficam por muito tempo. Então, por exemplo, a gente sempre brinca com o Luiz que tem um tal de... a gente colocou o nome fictício nele de Cleitinho, né? Que era um amigo da escola dele, de quando ele era mais novo, que sofreu um acidente de bicicleta e ficou em casa muito tempo para se recuperar. E nesse período, ele, com 11 anos, ia na casa do Cleitinho, pegava o caderno dele, levava para a escola, copiava a matéria dele do Cleitinho, como um bom colérico que é, né? Tipo, não, se tu é meu amigo, eu vou te ajudar até o final. Só que aí, ele teve que se mudar. Quando ele voltou, que ele ficou 6 meses fora e voltou,
Cleitinho não queria mais saber dele, simplesmente parou de falar com ele. Até hoje, quando a gente passa na rua por Cleitinho, ele fica assim, Cleitinho, eu lembro que eu copiei muita coisa pra você. Então, essa duração prolongada, não é que ele deseja o mal, ele não fica pensando no Cleitinho o dia inteiro, só que quando ele vê o Cleitinho... Quando o Cleitinho aparece... Quando o Cleitinho aparece, volta aquela emoção lá do passado, né? Então, esse é o colérico, é o extrovertido com a duração prolongada das impressões. Agora, o sanguíneo, ele é o extrovertido, da reação rápida e intensa, só que com a duração curta das impressões. Então, por exemplo, o Cleitinho fez alguma coisa que ele não gostou, que o sanguíneo não gostou, talvez se ele fosse sanguíneo, no passado ele teria falado, não vai falar mais comigo não? Já vai tirar satisfação na hora e querer resolver na hora. É brigão. O sanguíneo é assim, ele é cabeça brigão quente. É bem resolvido. Tipo, vamos resolver agora? Mais ou menos, às vezes não é nem por ser bem resolvido, é mais por querer, tipo, ficar tão chateado com aquilo na hora que quer colocar aquela emoção pra fora. Aí vai tirar satisfação com o Cleitinho. Ou então, caga completamente pro Cleitinho e deixa o tempo passar. E aí, se vê o Cleitinho na rua anos depois, é capaz de ainda ir abraçar o Cleitinho, perguntar como é que tá, se já tá casado, se já tem família. Porque o sanguíneo é assim. As coisas, no momento, pra ele, são muito intensas. Mas depois que passa, passa. Então, acho que eu sou sanguínea. Não, eu sou sanguínea, eu também não... Na hora, a gente quer matar com a faca da cozinha. É isso aí. Porque a faca da cozinha não mata, só corta a bater. É isso aí, quer matar a colherada, né? Mas vem as subdivisões. É isso. Aí, nas subdivisões do sanguíneo, o que acontece? Eu vou falar mais do sanguíneo porque vocês são sanguíneos, aí vai ajudar. Tá validado por você que nós somos sanguíneos, porque a gente tem que ter a validação dali do Luiz. Elas duas eu tenho certeza. Você eu ainda tô na dúvida. Eu tô falando. É igual que o isso, Rodrigo só porque eu cheguei Rabotinho, ele também na pauta. Não, você ainda tô na dúvida. Gente, eu ainda tô na dúvida. Só porque eu cheguei aqui falando pelos cotovelo, tira foto. Não, gente, pelo amor de Deus, a Dani chega igual um furacão, dá até preguiça de olhar. Você já falou, não sei. Não, Dani. Tipo assim, foda-se, Dani. Engraçado que eu falei, eu era muito assim, eu era muito mais acelerada. Engraçado. Você me conheceu muito. Nossa. Assim. Um dia a Carla chegou lá em casa e falou tanto que eu olhei pra cara da minha mãe, tipo assim, ela não vai embora, não. Quer dizer que eu tenho salvação, né? Porque, só que o que aconteceu? Eu comecei na parte do autoconhecimento, eu não comecei... O que eu fiz? Eu deixei aquela voz do julgamento, eu mesmo me julgando, para eu falar, não, eu tenho que... Não, eu falava equilibrar, hoje eu falo harmonizar. Eu tenho que ajustar. Eu tenho que me enquadrar, porque senão eu não vou conseguir, eu vou ficar nisso aqui. E, para mim, foi muito bom, porque era briga com meu marido, era uma coisa que incomodava as pessoas. E, para mim, é um exercício diário, de eu estar aqui com esse jeito. O podcast, para mim, então, meu marido mesmo falou, Carla, você está plena, porque eu te conheci, né, quase 30 anos atrás, você ligava ali a turbina do 330 e taca ali pau. Não, terapeuta hoje eu tô plena, né? E aí vou te falar, para mim foi muito bom, porque era aquela coisa acelerada, e isso dá muita angústia. Você vive dá muita fora angústia. do seu tempo, você não vive no momento presente, você está sempre... Tô aqui escutando, prestando atenção, aprendendo. Não tinha escutativa, né? Sim. E Isso que você falou é a chave dessa coisa de você se controlar, mas sentir que é uma luta diária. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente fala que é essencial para você descobrir o temperamento. Porque o temperamento não é só o que você faz, mas ele é o seu instinto de fazer aquilo. Por quê? Por exemplo, um colérico, ele vai ter o instinto, às vezes, de revidar o pisão no pé que ele tomou. Mas quando ele aprende a se segurar, ele vai exercer aquilo, ele não vai reagir na hora, vai ponderar um pouquinho mais. Só que ele está sentindo que ele está segurando um cachorro fazendo força na coleira. Não é aquela coisa igual o fleumático e o melancólico, que já são mais calmos, já tem uma demora maior para processar o que aconteceu ali, né? Igual no seu caso, o sanguíneo, ele tem a tendência a falar muito. É o sonho do sanguíneo poder, tipo, eu vou falar sem ninguém me mandar calar a boca, até eu cansar, até a língua na isso aí, era o meu sonho. Uma vez a psicóloga falou assim, Daniela, você tem necessidade de verbalizar. Gente, eu viajei já, acho que o quê? 2, 3 vezes com você, no fim do ano, para São Paulo. E aí, eu ia dormir, a Dani tá. Na hora que eu acordava, eu não tenho esse problema de, ainda tem que esperar. Não, eu já acordo conversando.
Mas só que a Dani, ela não acorda conversando, ela acorda narrando um jogo de futebol na final. Igual ela chegou aqui. Aham. E eu... Mas é importante você entender. Por exemplo, ela tem um momento de meditação, de oração de manhã. Então, se a gente acordava, ficava quieta, né? Porque eu já sabia que era o momento dela. Até que no outro ano foi a irmã dela com a mesma vibe minha. A irmã dela abre a janela, bom dia, sol. Tarará. Aí eu, graças a Deus, 2-1. A uma, né? Eu e a Rebeca, e eu... E ela... E vai pro banho, não sei o quê. Nossa... E aí, sabe quando você vai chegar no momento que você vai ter bebê e a Isabela vai chegar e vão ter momentos que provavelmente ela vai chorar e você vai deitar e a Isabela não tá chorando, mas você escuta o choro da Isabela no seu ouvido. Se isso acontecer, é natural, tá? Tá bom, obrigada por avisar. Bem-vindo, welcome to the jungle. E aí, jungle hard. E aí, moral da história, eu ia deitar com a voz. Olha como reclama. Não tô reclamando. E ainda me convida todo ano pra ir de novo, né? Porque ela gosta. Eu amo. Mas aí eu já faço lá É normal, é uma tendência do temperamento mesmo. É possível controlar, igual a gente fala, só que é aquela coisa assim de que é um sacrifício, né? Da mesma forma, por exemplo, eu sou melancólica. O melancólico, ele tem uma visão crítica e muito pessimista, não no sentido de lamentar, mas enxerga tanto assim tão fácil os pontos que, tipo, pode dar errado nisso aqui, isso aqui pode dar merda, isso aqui pode ter também, que vai embora. Se eu não me controlar, e é difícil, porque tem vezes que tem coisa que eu olho, eu vejo e eu resolvo ignorar, e é difícil. Porque é parte do temperamento, né? E é uma coisa assim que dá pra lutar, dá pra gente equilibrar. Tudo é treinável, né? Tudo é treinável. Eu comentei com as meninas, nos primeiros episódios, as minhas amigas assistiram e falaram assim, Daniela, eu achei você muito quieta, achei que você falou pouco. Eu falei, porque eu tô trabalhando a minha escutativa. É isso aí. É isso aí, entendeu? É Exatamente. treinar. Onde que você vai treinar? Onde você precisa treinar isso? Isso. E aí entra um ponto importante, que é que às vezes a gente acha que consegue... trabalhar esses pontos e exercer um controle sobre eles, e aí a gente acha que mudou de temperamento ou que é o outro temperamento ressaltando. Mas não é uma questão do amadurecimento. Eu gosto sempre de brincar, de fazer como se fosse uma metáfora, não é metáfora a palavra que eu quero, uma analogia, obrigada. Não. Que é de que o nosso temperamento, ele é uma nave. E você é o piloto. O você é a sua personalidade, é o que você decide fazer. Você pode deixar a nave ligada no piloto automático e ela não vai tomar cuidado com as montanhas, não vai tomar cuidado com nada, ela só vai reto, furando tudo, passando por cima. Ou você pode pegar esse piloto consciente, pegar ali a direção do negócio e guiar para onde você quer. Mas a nave é aquela ali ainda. Então, isso é muito importante da gente entender, porque aí a gente consegue compreender que meu temperamento, essência, não vai mudar. Não tem como mudar, não tem como eu deixar de ser melancólico. Já tentei, de verdade. Porque tem vezes que o melancólico é um temperamento chato, assim, principalmente quando ele tá no modo hard do melancólico. E na TPM? Na TPM. Nossa, na TPM era sempre o pior. Eu chegava na semana, assim, da TPM, era onde eu começava a pensar, eu acho que eu vou desistir, acho que eu sou ruim, acho que fulano é melhor do que eu, acho que não vai dar certo. Começava a ir muito pesado, aquela coisa de eu ter descontrole sobre aquilo. Só que isso em mim, o temperamento não vai mudar. O que pode mudar é minha postura diante daquilo. Veio o pensamento na minha cabeça e eu pensar, eu sei que é uma tendência do meu temperamento, não é a verdade. Ótimo. Aí já é outra. Vou fazer um corte, TPM de cada temperamento. Mas aí não fica com aquele peso, nem com aquela coisa, eu tô mudando. Não, eu tô me ajustando. Eu tô me ajustando, eu tô conseguindo controlar não fica o uma temperamento. luta, nem um sacrifício, porque não pode ser luta e sacrifício. Tem que ser uma coisa para ajustar, harmonizar. E tem gente que luta para mudar o temperamento. E isso é muito frustrante. Isso já atendi, principalmente, foi mais o que? Eu acho que mais sanguíneo que eu já vi tentando mudar o temperamento no sentido de tipo, eu quero ser mais quieto, eu quero ser mais calado, eu quero ser mais centrado, eu quero ser igual fulano de tal. Aí pegava como comparação ou uma pessoa colérica, ou melancólica, ou até fleumática mesmo. E tipo, a pessoa queria se tornar alguma coisa que ela não era. E cara, não dá. O sanguíneo, ele tem que ser a pessoa espontânea, que faz os outros rirem, que fala. Isso é necessário desse temperamento. Até porque já vi até vários casos de pessoas que
têm trabalho na internet, fazem vídeo, são sanguíneas, e quando elas tentam ser super centradas, tu fica assim, parece que tem alguma coisa errada. Artificial. Tá artificial. Tu fica assim, nossa, que pessoa sem graça, sem carisma. Por quê? Porque ela não tá sendo ela. Agora, quando o sanguíneo é ele só tem que se controlar, puxar as rédeas, saber o momento. Mas não tem que deixar de ser engraçado, de falar. Não tem que deixar de fazer isso. Tem que se controlar. Saber o momento de falar, saber o que falar, pra quem falar, onde falar. É isso quando que ele eu faço. faz isso, Sou eu, isso só aí. botar a plaquinha, Carla. A Carla é assim. Lindo. É isso aí. E aí eu ficava com o quê? Com raiva. Porque não me conhecia. Hoje não. Meu marido falou alguma coisa. Eita, ele tá falando pra caramba que não sei o quê. Hoje eu não fico com raiva. Aí eu falo, não, realmente, hoje eu tô um pouquinho mais acelerada, né? Vi adrenalina e tudo. Aí eu já vejo e já dou aquele tempinho, né? Isso aí. E isso que você está falando do sanguíneo, dele ser espontâneo cada vez mais e ser a essência dele, é interessante porque, assim, quem me conhece sabe que eu falo palavrão. Mas o palavrão, para mim, não é um xingamento. O palavrão, para mim, é uma explosão de emoção. De falar, porra, que foda. Caralho, que top. E aí, tem pessoas que acham que isso não é interessante. E durante há mais ou menos 1 ano, eu vi uma amiga minha comentar assim, Flávia, você falou tal coisa numa live que aquilo não foi legal. Lendo o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, e ele faz um comparativo que o balde, eu não sei se você já leu O Poder da Ação. Já li, mas tem um tempinho. Então, já. ele faz um comparativo que a zona de conforto é um balde gigante de merda. E que aquela merda no início tá quentinha, então você ainda se move naquela zona de conforto. Só que a merda esfria. E aí fica mais difícil e desafiador você sair daquela merda dura, enrijecida. E eu comentei isso na live e determinada pessoa falou assim, nossa, eu achei tão... Ela não falou provocativa, ela falou, eu achei tão... Peraí que vai vir a palavra. Eu achei tão... Não é incisivo. Enfim, ela falou uma palavra como se eu tivesse... Ofensivo. Ofensivo, obrigada. Eu achei tão ofensivo e desnecessário. Gente, eu fiquei remoendo aquilo meses. Até que um belo dia, eu entendi. Colérica. Meses. Eu ia falar Tô isso. falando, eu fiquei aqui, ó. Tô te avaliando. Remoendo. Luiz, toca aí, colérica. Meses, e aquilo eu levei... E assim, por que eu fiquei remoendo? Será que ela tá certa? Ou ela que não entendeu o que eu quis dizer? Será que eu a magoei? E assim, ela ainda veio verbalizar para mim. E quem assistiu minha live e não tem oportunidade de verbalizar para mim? Será que eu... Aí depois, um belo dia, eu falei, quer saber? Foda-se! Luiz. Cara, que se dane. Se eu não tive a intenção. Eu estava fazendo a explicação do livro. Uhum. E se foi incisivo, se foi ofensivo, isso é problema da pessoa. Então, assim, em todos os meus relacionamentos, eu nunca xinguei ninguém. Uhum. Eu falo o palavrão como uma interjeição da língua portuguesa. É estranho isso, mas é verdade. Mas o carioca isso faz fala parte da isso. minha personalidade. Eu não vou sair xingando, eu só verbalizo isso. Então, quando você diz isso da autenticidade do sanguíneo, eu acho que um exemplo, para mim, é esse. De ser quem eu sou, eu não vou fazer um boa noite, e porque não sou eu. Porque não sou eu, não combina comigo. Não é da minha personalidade. Sim. De um modo geral, não é. Não é. A espontaneidade é o que faz o sanguíneo. Né? A gente brinca que o sanguíneo é o temperamento mais espontâneo que tem. E é o mais espontâneo mesmo. É, por exemplo, aquela pessoa que não planeja e ela vai se apresentar do jeito que ela é. Ele é muito transparente. A partir do momento que ele tenta cobrir muito essa transparência dele, fica artificial, fica travado, fica feio. Tu fica assim, cara, que pessoa mais sem graça. E às vezes a pessoa tem potencial de ser super legal, só que ela tá super, completamente 100% sem graça. Que já não fica tão assim nos outros temperamentos. E, por exemplo, né, cada temperamento vai ter o seu jeito de ser espontâneo. O sanguíneo é assim, a espontaneidade dele é essa. Ele tem que transparecer essa alegria e essa pessoa assim que conversa com todo mundo na fila do pão, mesmo que ele não faça isso. Né? Carla. Eu sou assim. Agora, por exemplo, um fleumático, quando ele tenta ser uma pessoa assim, super exagerada, descolada, vai perder a mão.
vai perder. O Vai falar, "Ih, melancólico... é falso." É isso? Parece. Falso, é. Parece. E o que você me diz assim, para a criança, 3 pontos, né, que mais evidente numa criança que é fleumática? Os 3 pontos mais evidentes. A criança, ela tem a vibe, assim, a vibe mesmo, parece a presença dela é muito tranquila. É aquela criança que parece que nada aborrece, nada chateia, tranquila. Só que, ao mesmo tempo, ela consegue se adaptar muito bem ao ambiente. Então, ela pode copiar coleguinhas, os amiguinhos, de uma forma mais ativa. E é uma criança que você dá bronca nela... Como é que você vai ler dentro da mente da criança, né? Mas acontece isso. É uma criança que você dá bronca nela, às vezes ela nem entende por que ela tá tomando a bronca. Ela só, tipo, vou mudar meu comportamento aqui, vou fazer outra coisa, então, para não ter encheção de saco. É como se fosse isso. Eu tô te perguntando porque eu tenho 4 netos, né? E eu quero ver isso neles, sabe? Apesar nos 3 mais velhos, né? Que um é bebê e o quinto vai nascer, né? Mas eu digo nos 3 mais velhos, que é um de 9, um de 7, uma de 5, que agora 5 vai fazer 6, tá né? com muita pressa na fila do pão. Não, eu quero... Porque para ter Gente, é muita gente para entender na família, né? Porque eu tenho um neto que eu sinto que... Eu posso estar enganada. Olhando ele hoje, o Benjamin é melancólico. Pelo que eu vejo, eu posso estar enganada. Ela vai te falar com propriedade. É o jeito dele, né? Muito razão, muito... Qualquer coisa tá sempre assim... Mais sensibilizado. Não pode falar muita coisa. Aí tu fala com ele, ele já leva mais assim para aquele lado bem emotivo. A Laura é lúdica. A Laura ela tá lá, let it go, né? Mas quando aperta no calo dela, que tira da zona de conforto... E chora. Eu queria entender eles. Ela me pareceu sanguínea pelo que você falou. Se ela tá no let it hoje, go e depois se estressa. Eu acho que é legal até uma forma, porque eu não pude fazer isso com eles, com os filhos. E ver pelos netos, né? Eu acho bacana. Pelo que você tá falando, ele parece ser melancólico mesmo, né? Porque, assim, o fleumático, ele não tem muito essa coisa de ficar sensibilizado quando o pai ou a mãe fala alguma coisa. Benjamin tem. Não tem. O fleumático é aquela criança, assim, tipo, ele falou. Essa informação vai ficar na minha cabeça, já é outra coisa. E ele é de gente boa mesmo. Conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo enxergar mais ainda aquela estabilidade emocional nele. O melancólico já não tem muito isso. Inclusive, conforme o tempo vai passando, você começa a perceber que parece que o melancólico ele é mais cauteloso, ele é aquela pessoa assim, tipo, aponta mais os defeitos, mas não, tipo... O fleumático, ele faz isso, só que é, tipo, sem o peso do defeito. Por exemplo, vamos supor que um fleumático está aqui, ele não gostou dessa tigelinha de jujuba. Eu falo, nossa, que tigelinha engraçada. Tipo, e aí tu fica assim, nossa, que comentário é esse? Por que você está falando isso? Agora o melancólico, não, ele vai olhar a tigela, talvez ele não goste. Provavelmente ele não vai falar, mas ele vai ficar, cara, por que eles escolheram essa tigela de jujuba para botar ali? E aí, quando tiver mais intimidade com alguém, pode ser que ele fale, que ele expresse mais o incômodo. Tipo, essa tigela tem uma cor que eu não gosto. E ele fala com essa sensação que você sente um peso no que ele tá falando mesmo. Tá incomodando. E o meu marido, ele reclama muito disso de mim. Porque às vezes eu falo alguma coisa, ele fica, nossa, só sabe reclamar. Eu fico, gente, mas eu não tô reclamando, eu só tô falando que eu não gostei. Eu estou pontuando. Tô pontuando. Só que é um jeitinho de pontuar que você percebe que tem um arzinho de reclamação. E o fleumático, ele não passa tanto esse ar de reclamão, não. Tu falando de diferente da tigela, aquele que não fala. Eu aprendi uma vez que quando você fala com sogra, a sogra vai falar alguma coisa ali, você está falando, e ela está falando, principalmente no início. E aí, quando você não concorda com ela, né? Você querendo estar na família, né? Interessante. Sem saber, eu usava isso. Interessante. Isso, nossa, isso era intuitivo. Já era intuitivo. Eu aprendi isso, sério, eu achei bem bacana. Você pode lançar Temperamentando para a Sogra. Vai dar bom pra caramba. Vai dar bom. Porque aí muito legal. Aí vem a sanguínea e já pá, sogra, blá, 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 blá. É isso aí. Isso aí, sanguínea já fala. Eu vi na página de vocês umas subdivisões, eu não sei se o nome é esse. Por exemplo, sanguíneo, vento, ar, brisa. O que significa isso? Então, a gente fala das variações e subdivisões também tá certo falar. Que são as 3 variações que surgem dos temperamentos. Igual eu expliquei para vocês aquele eixo, né? E falei do quente, frio, úmido e seco. É como se, assim,
vamos pegar o exemplo do sanguíneo. Ele é quente e úmido. Só que a quantidade dessas características pode variar. Então, vamos supor que seja que tenha um ponteiro ali que passe da umidade para a quentura. Quando esse ponteiro está mais na umidade, significa que ele tem mais características evidentes da umidade, que é a envolvência, a adaptabilidade, essa coisa assim, bem maleável e flexível mesmo. Ele tem mais características disso do que da quentura, que é o quê? A explosão, a reação rápida, intensa, aquela coisa bem precipitada de pegar e fazer mesmo. Olhou, bateu o olho e fez. E aí a gente chama ele de brisa. Por quê? Porque cada temperamento ele é comparado a um dos 4 elementos, né? De forma bem simbólica mesmo. Tem gente que gosta de levar mais para o misticismo, mas a gente não bota nesse prato, não. É mais na questão mesmo de você conseguir olhar o elemento e comparar características dele com o temperamento. E o sanguíneo ele é comparado ao ar. Por quê? Porque o ar é um elemento que você não consegue pegar, você não consegue conter, ele está dentro desse corpo ao mesmo tempo que ele está fora, e ele tem movimentações diferentes. E a brisa é uma das facetas do ar. Por quê? Tem aquele movimento leve, suave, de refrescância, te dá uma sensação assim de... Nossa, que coisa refrescante. E a pessoa que é sanguínea brisa é essa pessoa, que ela é mais voltada aos relacionamentos, ela quer agradar as pessoas. Para elas, os relacionamentos são coisas muito importantes, gosta muito de... Vamos botar assim, é uma pessoa muito criativa, só que ela tem dificuldade de executar aquela criatividade, né? Então, às vezes, ela fica meio perdida. Tipo, tive 30 ideias, não iniciei nenhuma delas, mas gosta de falar. Só que a comunicação desse sanguíneo brisa é uma comunicação mais para se conectar com a pessoa mesmo. Tipo, eu vou conversar com você, sou sanguínea brisa, eu vou falar do meu cachorrinho, eu vou falar do tempo lá fora, eu vou falar de moda, vou falar de várias coisas que... Quem tá ouvindo fica assim, onde é que essa pessoa tá querendo chegar? Que texto, né? Que você tá falando? Eu, na venda, dou um rapó, assim. Eu dou um rapó. A pessoa tá falando da venda, achando alguma coisa, eu falo do meu gato, eu falo do tempo, mas aí é técnica de venda. Aí, no caso desse sanguíneo, não é técnica, não. É do jeito dele, é a forma como ele funciona. E aí, quem fica de fora fica assim, tipo... Onde é que você está querendo chegar? E na cabeça dele, não quero chegar a lugar nenhum, eu estou relaxando aqui, só estou batendo um papo. O sanguíneo ar já é o sanguíneo clássico, né? Tanto que ele tem o nome do próprio temperamento. Aí ele vai ser mais quente, ou seja, vai ter mais expansividade. Ele não vai ter aquela coisa de querer se conectar com as pessoas só por se conectar. Para ele, mais importante do que se conectar é ter liberdade. Liberdade de se expressar, de fazer o que quiser. E aí a gente costuma até dizer que ele tem que tomar cuidado para não ir para o lado da libertinagem, né? Uhum. Que é a liberdade sem regra nenhuma. Porque para ele isso é muito importante. Às vezes é um sanguíneo mais superficial, mais performático, né? Ele é mais dramático, vamos botar assim, tipo, faz a tempestade num copo d'água para mostrar a pessoa que, tipo, ai, você me feriu. Só que daqui a pouco passa. Acabou. E é um sanguíneo, assim, que para explorar novidades ele é muito bom. Ele é aquela pessoa assim que está antenada em tudo que está acontecendo, capta muito bem. Só que é esse o que mais tem necessidade de tomar cuidado para não cair na fofoca. Sabe aquele sanguíneo, a vibe do fofoqueiro intrigueiro do trabalho? E quando é imaturo, ele precisa tomar cuidado com isso, porque ele tem mais essa chance do que o brisa, por exemplo. O brisa quer tanta harmonia com as pessoas que ele não vai ameaçar isso, às vezes, fazendo fofoca. Mas agora o ar, ele só quer expandir. E ele quer expandir além do limite, além das fronteiras. Não, é só você perceber. Não adianta você pegar um terreno, colocar uma fitinha assim e falar, daqui você não pode passar. Ele já passou, já está do outro lado. Já está em 2050. Já está em 2050 e para frente aí, porque é normal dele. É um sanguíneo que também é disperso, só que ele tem mais facilidade para executar. Em que sentido? O primeiro, a gente falou que ele pensa várias coisas e não coloca nada para acontecer. Esse segundo, ele pensa alguma coisa e ele faz no impulso. Ele já realiza aquele desejo no impulso. Só que quando a emoção acaba para ele já coloca de lado. Tipo, não quero mais. Né? Você, sei lá, vou abrir uma loja de maquiagem. Ele vai atrás do preço, ele consegue fazer tudo. Aí, na hora de abrir... não quero mais, enjoei, quero outra coisa. Aí começa outra coisa. Às vezes começa vários projetos ao mesmo tempo e não termina. Deixa tudo para lá. Ele tem muita dificuldade de ir até o final. O próprio Wendel Carvalho diz o seguinte, não especificamente nesse caso, mas ele diz, numa das aulas dele lá
no Jornada das 5 Liberdades, que aquela pessoa do disque, do influente, ele vai abrindo várias caixas, várias caixas. Mas assim, ele não fecha. Ele é excelente de iniciativa, péssimo de acabativa. É isso aí. Seria basicamente isso. Eles se complementam que tudo bem. É novidade. Cara, novidade. Aí quando abre, tá, valeu. Vou para a próxima caixa. Já satisfez a minha curiosidade aqui, já vi o que tinha que ver e eu quero outra coisa. E é isso mesmo, ele tem essa coisa de começar e não terminar. O sanguíneo vento, que é o último tipo de sanguíneo, é o que a gente fala que ele é mais quente, ou seja, tem mais expansão, menos umidade, que é a dispersão, o envolvimento, só que ele tem um pontinho da secura. A secura é o quê? Rigidez, foco, marcação, né? Querer agir com foco em cima de alguma coisa, não só a expansão. E aí, o que esse sanguíneo faz? Ele acaba sendo confundido muitas vezes com um colérico, não sei se é esse o seu caso. Eu sou sanguínea vento, eu fiz hoje e vi lá. Eu acho, que é um sanguíneo que ele continua sendo expansivo, ele continua sendo comunicativo, ele continua tendo facilidade para lidar com as pessoas, ele continua não ficando marcado com as coisas que passaram, é tipo, passou, acabou. Só que ele tem uma facilidade muito grande de ir até o final com as coisas. Ele colocou um projeto na cabeça, ele não vai ser igual o ar que começa vários e nem igual o brisa que não consegue começar nenhum. Ele consegue terminar, colocar foco, começar a colocar o foco e acabar aquilo. E para ele existe uma satisfação muito grande em ver projetos concluídos. Para o ar, a satisfação dele é expandir e conhecer coisas novas. Para o brisa, o que faz ele sentir prazer é se conectar com as pessoas e estar agradando. Então, tem esses pontos diferentes. E aí a gente consegue ver que cada um tem motivações diferentes. O sanguíneo brisa, às vezes, vai ser confundido com o fleumático, porque ele tem dificuldade de colocar as coisas para acontecer. E aí, quando a pessoa não tem conhecimento das variações, vai achar que é fleumático. O sanguíneo ar é o próprio sanguíneo mesmo, que muitas vezes, quando a pessoa vai fazer aquele teste na internet que dá combinado, dá o sanguíneo melancólico. Mas por que dá um melancólico? Não é porque eles têm alguma coisa em comum, é porque ele é mais performático. Então, tipo, é muito sentimental, emotivo, fica muito chateado, explode. Só que daqui a pouco ele volta ao normal. O melancólico já não tem essa de voltar ao normal. E o último, que é esse sanguíneo vento, acaba sendo confundido com o sanguíneo, com o colérico, no caso. Por quê? Porque ele tem ação. A pessoa vê alguém extrovertido e alguém com facilidade de colocar as coisas para acontecer, então é colérico. As pessoas estereotipam, né? Que fala, me perdi aqui. Estereotipam muito isso, achando que só quem faz é o colérico. E não é. É um sanguíneo que tem muita facilidade de executar. Aí o dos outros não vai dar tempo de explicar, porque senão vai ficar muita coisa. Sim, mas só pra... a gente tá falando e são 3 de cada um. São 3 de cada temperamento e 3 que vão ter essas nuancezinhas diferentes. Só fala também. as nomenclaturas, porque você aqui explicou brilhantemente bem dos sanguíneos. Fala mas dos as outros. nomenclaturas só, do fleumático, os 3, e por aí vai. Porque cada um tem um elemento, então como é que seria? O sanguíneo é representado pelo ar, então é sanguíneo brisa, ar e vento. O colérico é representado pelo fogo, então é o brasa, fogo e faísca. O melancólico é representado pela terra, então é o pedra, terra e argila, né, que é uma terra mais úmida já. E o fleumático é o fleumático gelo, água e vapor, porque é representado pela água, né? Então, todos os nomes são ligados aos elementos. E aí, você sabe o que eu me lembrei? Do filme Os Elementos. Você viu? Eu vi. Faísca, água, né? Sim. Então, quando você falou, eu lembrei na hora. Eu fiquei em dúvida se não tem alguma coisa de temperamento ali naquele filme usando os elementos, né? Assim, pelo que eu percebi quando eu assisti, não tinha... Cada personagem de um elemento tinha o seu próprio temperamento. Então, por exemplo, o água, ele era muito sanguíneo. Né? A faísca, a faísca era faísca mesmo, era colérica. Agora, o pai dela já era melancólico, mesmo sendo do fogo. Então, tanto é que ele usava... Mas tu não acha que o água também era um pouco melancólico? Não, ele só chorava com facilidade, mas é coisa sanguínea. O sanguíneo chora com facilidade. E quando tem um encontro, Ruth, sanguíneo com sanguíneo, o que acontece? Em que sentido? No casal. De relacionamento? E tem as duas experiências. Ou vai dar muito ruim ou vai dar muito bom.
A gente conhece um casal de sanguíneo que, por incrível que pareça, eles se dão muito bem. Que eles bacana. falam que tem dia, assim, que eles acordam, que eles estão com a pá virada, aí um dá patada no outro, aí briga assim, aí daqui a pouco, amor, o que você vai querer almoçar? Ah, então ele é em casa. A gente é sanguíneo os dois. Sim. E a gente pode, ele fala uma coisa, eu posso falar alguma coisa com ele, que daqui a pouco ele fala, mas Carla, que horas que tu vai mesmo pra loja? Assim, isso como aí. nada tivesse. Nada E aconteceu. o meu filho fica olhando, eu não consigo ser igual a vocês. E vocês estavam, assim, brigando normal, como casal. E eu não estava nem falando mais com a Catarina ou com e o Rogério, daqui a pouco eu tô, mas aí, Rogério, o que tu acha disso aqui? Assim, como se nada tivesse. É um dom do sanguíneo. E na hora que vai falar estressado, ele é muito efusivo também. Então parece que tá brigando mais ainda. Aí é meu marido, já não sou eu. É, consegue Aí eu falo, ter tá essa... nervoso, Rogério? Nossa! A faísca... Porque quer deixar uma pessoa nervosa é falar pra... Ou É. então, quer me deixar pau da vida, se eu tiver pau da vida... Calma, cara, não é questão de calma, às vezes, sabe? Sim. Ah, olha, calma. Não é calma que eu tô precisando agora nesse momento. Não que eu seja explosiva, elas sabem disso. Apesar de eu ser expansiva, cara, eu não sou de briga. Eu não sou. Assim, tem gente que que é o colérico em si. Sim, sim. Mas eu não sou. Você é sanguínea e colérica sanguínea. Mas eu não sou dessa coisa de partir para uma briga, sabe? Por exemplo, no trânsito, eu vejo tanta mulher no trânsito brigando, perdendo sabe, a calma e tal. Eu falo, gente, hoje mesmo eu estava subindo a serra dirigindo, e aí eu falei, o cara passou, feijou, eu falei, cara, Vai com Jesus e tem esquina, depois vai. se vira. Sabe? Então, é a maturidade. A maturidade. Que isso vai acontecendo. E isso é o importante da gente falar. Temperamento não é dono de característica, então não dá para você pegar e se analisar por um contexto isolado. Por exemplo, você tem um temperamento quente, no trânsito você é tranquilinha. Tranquila. Eu tenho um temperamento frio Mas e eu hoje? fico por conta do Abreu quando acontecem algumas coisas. Tem que ver, eu reclamo mais que meu marido no trânsito. Alguém dá uma cortada, eu fico assim, jegue. Aí eu já quero partir pro xingamento. Aí é um xingamento sem falar palavrão, assim, porque não é... Eu não costumo falar, mas eu mando um jegue, um encardido. Eu não vou falar jegue, né? Vai xingar com vontade, Não, né? mas jegue vai ser muito bonitinho. Jegue é boa. Vai ser coração. Jegue tá fofo. jegue. Não, tem que falar uma outra coisa. E aí, Mas eu não sou assim. Então, isso é questão de maturidade, de autocontrole. Às vezes é uma situação que você não se estressa tanto, mas em outra que eu não me estressaria, você perderia a cabeça. É uma questão, assim, que olhar só por isso não adianta. Porque, igual eu falei, é um jegue, ai, senhor, me perdoe, me ajuda. Porque no próximo, daqui a pouco, acontece outra coisa. E nesse contexto. E aí tem gente, o que já aconteceu? A pessoa vem numa consultoria, aí você está enxergando, acontece muito isso com fleumático. Você vê nitidamente que a pessoa é fleumática, que a pessoa tem aquela vibe assim, fala devagar, você pergunta a pessoa, não sei, aí fica pensando para te responder, você vê que a pessoa é fleumática. Aí você fala quente ou frio e dá a explicação. Eu acho que eu sou quente, porque no trânsito eu brigo muito. No meu trabalho, eu discuto com não sei quem. E, tipo, a pessoa vai pegando contextos isolados, assim, para se analisar. E não dá. Temperamento, você tem que olhar toda a sua vida, o seu padrão de reação. Igual a gente está falando aqui, dá para ver que você é extrovertida na hora, porque é o seu jeito de falar, a forma como você se comunica, o que você fala, a forma como pensa, não só se você explode no trânsito ou não. Né? Que aí tem gente que acha que é só isso. Por isso que é importante entender. Temperamento não é dono de característica e não dá para analisar também só olhando um pontinho do contexto da vida da pessoa, né? Legal, porque senão a pessoa já pega algo que aconteceu e já se caracteriza. Isso. Ou já se intitula. Isso, também. exatamente. Isso dá muita confusão. Muita. Partiu o momento CDF? Vamos, Partiu o momento CDF. Mas antes do momento CDF, que é? Faz o seu pitch de vendas, por Muito favor, obrigada, Carla. palavra. Então, você que está assistindo aí o nosso podcast, que não se inscreveu, ativa lá as notificações, assista outros episódios, né? Como esse agora, mas os outros também estão maravilhosos. Tem o Instagram também, @ pode conectar com elas. Vai lá, compartilha, comenta, fala o que você está achando, fala o que você quer, de repente, que a gente fale alguma coisa aqui. Ou, de repente, você quer vir ter aqui com a gente, né? Claro. Nesse bate-papo gostoso aqui.
passar aí a tua informação. Então, é para falar para você, compartilha também com os amigos, que é muito bom. Tem tanta gente boa que pode ajudar muitas pessoas. É uma garota... propaganda, né? É uma propaganda. gênia imaginária. Tá arrasando. Então vamos lá, momento CDF é o seguinte. Temos que chamar o Luiz. Justamente, eu ia falar isso Isso. agora. Tirou da minha Desculpa. boca. Sanguínea. Ô, Sanguínea, Desculpa, foi mal. vai, vou ficar pode falar. quietinha, Hoje que deixo você falar. Momento CDF. Próxima vez que eles vierem aqui, a gente vai vir fantasiada. Momento CDF é o momento que nós fazemos entre Carla, Dani e Flavi. Porém, dessa vez, como o episódio está sendo diferente, a gente vai chamar o Luiz e já volta. Momento CDF, estamos agora com Luiz e Ruth e Isabela. Não podemos deixar de falar dessa presença ilustre também, né? Sim. Que é o momento em que nós três fazemos um bate-bola com eles e depois a gente encerra. Mas a gente está muito feliz de reforçar, agradecer agora duplamente aqui para vocês a presença, o carinho, a decisão, a disponibilidade e a disposição de estarem aqui conosco. Eu sei que nessa fase também, em alguns momentos, é mais cansativo, Sim. desafiador. A gente já passou por isso, né, meninas? Eu passei uma vez, Dani 2, Carla 4. 4. Então, 1, 2, 4. Que vai crescente. Então, muito obrigada mesmo. Sucesso para vocês. Um bom parto para você. Muito tá? obrigada. Que Deus te ilumine, te abençoe, Amém. que vocês continuem com esse projeto e esse trabalho lindo e super estruturado. E eu achei muito bacana quando você falou que começou do zero, fazendo do jeito que dava, com um nome que vinha na cabeça e que depois vocês mudaram e vocês já estão alcançando aí muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. E o digital precisa disso, de pessoas que falam assim, eu vou fazer com o que eu tenho agora e vou aperfeiçoando conforme o caminho vai acontecendo. Porque é sobre isso. Não tem como você traçar uma rota reta e já saber tudo. E esse é o barato da coisa. Mas somos nós que agradecemos aí o convite. Estou muito feliz. Pra gente é muito bom. Muito bom. Pode falar que tu é colérico, tu fala mais. Estou muito feliz e lisonjeados com o convite. Sempre gosto muito de participar, de conversar sobre o assunto, né? E sendo também na nossa cidade, a gente fica mais feliz ainda. Isso é muito bom. Hoje falamos muito assim, né, sobre temperamento e nosso objetivo sempre é ajudar pessoas, né? Hoje, se as pessoas assistirem, saírem daqui, né, desse podcast melhores, entenderem um pouquinho mais, com a curiosidade de saber que negócio é esse mais de temperamento, já estamos felizes que o trabalho já foi cumprido, né? A gente fica muito, muito grato com isso e agradece a oportunidade do convite. Imagina, gente recíproca é agradece totalmente muito. verdadeira. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu fiquei super feliz quando vocês responderam. Aí você falou lá, eu falei, não, vai dar certo, já deu certo. Já... Não, e quando eu entrei no Instagram e vi o Wendel, vi o Eduardo, que é o primo pobre e tal, eu falei, essa dupla é foda. Eu tô achando que a minha filha, eu acho que a Júlia, ela viu vocês em alguma igreja, porque ela é de uma igreja. Sim. Ela agora está na Wesleyana, mas já foi da Batista. Em algum momento eu só não lembro o que ela só me falou de vocês, mas tem um porquê. E aí a gente conseguiu, né? É importante se ser conhecido na nossa cidade, né? Claro. Porque É verdade, fantástico verdade. o Instagram de vocês, o trabalho de vocês. Bacana. Que legal. E já quero convidar vocês para fazer uma live comigo. Com Bom, certeza. você é um Voltei prazer. agora com live toda terça-feira, às 8 e 8 Ai, da que noite. maneiro. Eu não gosto de falar nem um pouco. Então, vamos combinar, tá Vamos bom? combinar, Fechou, sim. vamos Fico combinar. feliz, Maneiro. fico feliz. Então, bora lá. Carla, Dani e Vamos Flavia. lá. O momento CDF, a minha pergunta é a seguinte. Vocês, como dois temperamentos diferentes, né, claro. Qual o temperamento que vocês gostam mais de conviver? Olha, eu como colérico, eu gosto muito de sanguíneos. Sanguíneos são pessoas... Pensei que fosse melancólico. Ai, meu Deus, corta! É que eu já lido todo dia com melancólico, né? Olha que assim, fala Vai de que a Isabel vem como sanguínea. Quem pode sabe? ser, né? Isabel não, Isabela. desculpa. Porque sanguíneos são pessoas agitadas. Sou uma pessoa agitada. Lidar com pessoas mais tranquilas já é mais difícil para quem é agitado. E são pessoas muito leves. Tenho muitos amigos sanguíneos, né? Eu gosto de conversar com eles, gosto de estar com eles. Então, eu sempre gostei do temperamento sanguíneo. Talvez se eu fosse escolher para mudar assim, eu escolheria talvez um sanguíneo ali. A gente fala das variações de sanguíneo-vento, a pessoa mais focada e tal. Mas eu gosto dos sanguíneos. São gente boa. Não que eu não goste dos outros, mas tenho muitos amigos assim, sanguíneos, né? São pessoas animadas que eu gosto dessa animação, entendeu? Pra mim, já depende do dia e da vibe que eu tô. Tem dia que eu tô animada e eu gosto de conversar com o sanguíneo, porque o sanguíneo, ele entra no assunto e não deixa o negócio morrer, aí eu fico super empolgada. Agora, se é aquele dia que eu tô ultra cansada, que eu não tô me
aguentando, eu não consigo acompanhar. Aí eu já queria mais um fleumático ali. Agora, quando é aquele dia que eu tô fervendo de ideia, querendo botar projeto para acontecer, falar de coisa assim e escutar umas verdades, aí eu gosto de lidar com colérico. Colérico, ele já chega dando o socão dele. Então tá bom, né? E tem dia que eu quero me sentir mais compreendida e só reclamar, aí eu quero um melancólico que vai reclamar comigo, entendeu? Então, tudo depende muito. Mulher de fase. Mulher de fase. Tá certo. Um filho melancólico e uma filha colérica. E aí, que dica que vocês me dão? Pra filha colérica, tenta não... Desculpa, eu fico sacudindo, né? Toda hora, gente. Não aguento. Tô fazendo meu toque. Eu vou me esforçar aqui pra ficar parada, calma. Pra colérica, né? Tentar não abafar o instinto de liderança dela, mas estimular da forma correta. Não deixar ela, tipo, tomar a rédea do jeito que ela quer e achar que manda em todo mundo, mas também não achar que ela tem que ser a pessoinha obediente que não questiona. Não, mas sempre estimular, tipo, peraí, você pode liderar, mas tenta olhar para esse lado também, a emoção das pessoas, ensinar ela a enxergar o coração das pessoas, porque você, como sanguínea, vai ter mais facilidade para isso. Ela, como colérica, ela vai ver o objetivo. A tendência é passar por cima. Então, você tem que ensinar ela a enxergar o coração das outras pessoas também. E o dela, às vezes, que colérico, às vezes, ignora as próprias emoções, né? E com o melancólico, evitar comparação com ela, por ser colérica, que você vai ver que ela vai ser mais ativa. Eu tô entendendo tudo. Depois Calma, que eu tô copiando de novo. Faz um corte, né? Faz um corte, guarda aí. Corte só pra mim. É isso aí. E o melancólico, não comparar ele com a irmã, né? Entender que ele vai ter o tempo e o processo dele, compreender as dores dele, que às vezes ele vai falar uma coisa pra você, tipo, pô, tô desconfiado disso, ou tô com medo disso. Pra você vai ser tipo, sério? Isso? Mas pra ele vai ser uma coisa muito grande. Então, tentar entender, dar mais espaço pra ele se abrir e falar sem o julgamento. Que aí, com o tempo, ele vai pegando confiança na vida por causa dessa estabilidade em casa. Isso é muito importante. O melancólico gosta de se sentir compreendido e ouvido. Isso pra ele é o top do top na família. Dica de milhões. Dica de milhões. Aí agora eu vou falar o seguinte, antes de fazer a minha pergunta. Você coloca tudo que a Ruth e o Luiz falaram no play toda hora. Pra você assistir esse episódio várias vezes. Isso. Né? Bom, elas falaram do temperamento, pediram dicas, informações que vai valer para vocês. Eu vou falar agora do business. Ser convidado pelo Wendel Carvalho e a Karina Pelói para fazer parte do guarda-chuva de uma grande mentoria deles, que eu já fiz, que é a Jornada das 5 Liberdades. Quando recebeu um telefonema, um WhatsApp, uma mensagem, um e-mail, qual foi a emoção, a sensação de viver isso e falar ao mesmo tempo? Acho que está dando certo. Foi muito bom, né? Quando a gente recebeu, ligou o celular pela manhã e viu a mensagem, né, da equipe dele. Assim, cara, primeiro até achei que era mentira, né? Só alguém passando trote, sei lá. Mas depois que começou a acontecer, eu falei, cara, que legal. Porque a primeira pessoa que a gente teve contato dentro do mundo digital foi com o Wendel, com os cursos do Wendel, Ciclo da Maestria, Cronos. E ser chamado por ele, reconhecido por ele como um especialista, como maior referência ali no assunto, para ser chamado por ele, para fazer parte ali da equipe, né, do 5 Liberdades, foi maravilhoso. Foi uma recompensa, a gente falou assim, falei, caramba, o trabalho tá dando certo, porque em 2 anos e pouco a gente conseguiu chegar nisso, né, e ir lá gravar na equipe, com a estrutura dele, no estúdio dele lá, né, no escritório, e poder falar com ele compartilhar com a gente, pô, acompanhamos vocês há um tempão, nem sabíamos que vocês eram nossos alunos, ele nem sabia, não tinha noção de que a gente era aluno deles, e convidou sem saber. A gente compartilhou toda a nossa trajetória com ele falar pra gente, né, que, pô, vocês ajudaram muito, eu e a Karina em casa, a gente melhorou pra caramba com o conteúdo de vocês. Eu falei assim, cara, que legal. Realmente, eu até brinquei com ele, realmente o teu trabalho deu certo então com a gente, que a gente virou especialista e te ensinou, né? Virou a chave. Virou né? a chave. Literalmente foi o contrário. Isso aí. Foi muito gratificante, assim, é bom que ver que o trabalho sendo reconhecido, a gente está conseguindo, de fato, ajudar pessoas, sabe? Independente da classe econômica, independente de qualquer coisa. Estamos ajudando pessoas, a gente fica muito feliz. E o Wendel foi ali uma medalhinha que a gente ganhou. A gente falou assim, cara, que legal. Uma pessoa que a gente admira tanto,
e estar ali participando, ser convidada por ele, sem preço, sabe? Ainda mais porque tinha um carinho especial nosso, porque gostamos muito dele, Sim. somos fã do trabalho dele. E ser convidada por ele, então, assim, cara, que legal. Assim, era a pessoa perfeita para convidar a gente. Que bacana, que bacana. Eu sei que o CDF é uma pergunta só, mas eu vou me aprofundar em só mais uma coisa. Você falou no início, e eu estou falando aqui agora especificamente do business, você falou no início que em 2 meses você já gosta de ver o resultado. No início do podcast. E ter essa expansão que hoje vocês têm em tão pouco tempo no digital é algo realmente muito gratificante. E aí, o business está valendo a pena? Vale, O financeiro? Com certeza, ajuda, né? A gente sempre fala que quem faz na internet com consistência tem um resultado. Independente de onde está começando, começa com o que vier, dá resultado. E hoje vale muito a pena ter liberdade de ter nosso horário. Tem uma criança vindo, a gente consegue fazer os exames, consegue estar junto. Consegue estar aqui com a gente. Consegue estar aqui. Exatamente. Então, é gratificante isso, a gente conseguir ter um salto financeiro, é maravilhoso. E poder estar ajudando pessoas com isso, então, maravilhoso. Ganhar por isso é maravilhoso. Então, o business vale muito a pena. É difícil? É difícil. A gente sempre fala, a gente conversa com algumas pessoas sobre isso, né? Dá algumas opiniões, algumas ideias para pessoas que trabalham com isso, que querem começar com isso. Fala, olha, no começo tu vai ter vontade de desistir. Talvez você vai fazer durante 6 meses, 1 ano, sem resultado que você espera. Mas uma hora a chave vira. É só não desistir, só não parar e melhorar, estudar. Tem muita gente boa ensinando por aí, técnicas, ideias de como crescer. Aprenda com elas e aplica o conteúdo com elas. E vai. Uma hora a chave vira. Então, assim, é bom poder viver disso, coisa que nós estudávamos já há bastante tempo. E é bom poder estar ajudando pessoas com isso e é bom estar vivendo financeiramente disso também. A gente fica, feliz demais, né? Mas vale muito a pena e eu recomendo muito. Para quem quer, quem sonha com isso, não desistir. É o Ikigai perfeito, né? É isso aí. Eu aprendi Verdade. Ikigai com o Wendel. Também. Isso aí. Ou melhor, no guarda-chuva do Wendel. Não exatamente com ele, mas no guarda-chuva dele. Pra gente é muito bom. Eu agradeço sempre muito a Deus, até pelas portas que ele deixou fechadas, né? Porque por 5 anos a gente foi casado, a gente sempre gosta de falar isso. Desempregados os dois. Ele mandando currículo, a gente passando necessidade de andar com roupa furada, sapato furado e vivendo de ajuda das pessoas, morando de favor. Por 5 anos, até a gente começar o projeto do Temperamentando despretensiosamente, querendo sim ter uma renda daquilo, mas sem imaginar que hoje a gente poderia ter uma casa, um carro, criar uma filha que ainda não nasceu, mas ter uma vida que a gente não teria se talvez outras portas tivessem se aberto lá atrás, né? Então a gente agradece a Deus até pelas portas que ele deixou fechadas, porque elas trouxeram outras portas, como essa daqui hoje, por exemplo, né? Olha, gente, não tinha melhor forma, na minha opinião, para encerrar com esse depoimento seu e tão genuíno também da Ruth. Fiquei até arrepiada. Porque no digital, muitas das vezes, a gente acha que é tudo muito rápido. E não é. É rápido quando começa. Sim. Quando vira a chave, como você disse. Isso. Mas até isso acontecer, tem muitas pessoas que desistem. Sim. E aí, às vezes, é ali naquela linha de chegada que você não está enxergando, mas que a virada vem e aí a coisa acontece. É isso aí. Incrível. A Isabela vai chegar num lar com muita prosperidade. Amém. E espero que ela seja um temperamento bem diferente. Pra dar uma... Sanguínea, né, meninas? Sanguínea, pra tagarelar na cabeça de vocês. É isso aí. Você é sanguíneo. Bom, a gente ficaria aqui horas conversando, mas antes da gente finalizar, coloquem aí, por favor, o Instagram de vocês, onde encontram. Façam agora. Agora é o pitch dele. Por favor, porque vai ser incrível. Tá lá. Tá lá. Então, ó. Instagram, tá lá, @temperamentando.oficial. Lá tem conteúdo todo dia, tem Reels todo dia, tem Story todo dia, tem caixinha de pergunta. A gente responde os Stories e os Direct lá, né? Então, a gente tá lá respondendo, ajudando todos os dias as pessoas. Tem também no YouTube. Quem gosta, Temperamentando, @temperamentando lá no YouTube também. E no TikTok também, @temperamentando só. Só o Instagram que é diferente, que é @temperamentando.oficial. Lá vocês encontram a gente, vocês podem mandar mensagem pra gente, parcerias, convites, o que for, a gente responde lá. Tem link na bio ali. Tem link na bio com e-book, com curso, com quem quer se aprofundar, né? Com teste de temperamento gratuito, pra quem quiser pegar, imprimir, mandar pra família toda, tá tudo lá, então é só aproveitar. É isso aí. E se conhecer. Se conhecer, isso aí. Com certeza.
Muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Incrível. Eu espero que depois que a Isabela nascer e tiver com uma margem aí que vocês voltem para contar pra gente. Tá bom. Vai ser um prazer enorme. Da Isabela. Vai ser uma honra. Vai ser um prazer. E vai ser incrível. Aqui com tá uma postando certeza. sanguíneo, então... Tá gravado. Tá gravado, tá Vamos gravado. ver. Galinha, obrigada. Obrigada. Dani, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Nada. Obrigada. Obrigada a Obrigada, todas tá? vocês. Obrigada a você. Vocês estão vendo que a gente só traz convidado assim, ó, High Society em todos os sentidos. Então, fique conosco, siga os nossos Instagrams e YouTube, assistam os episódios deles incríveis. E é sobre isso. Um grande beijo e até a próxima. a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.